Tem água aí, gente? Como tá, galera? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. A galera tá motivada, que bacana. Sejam bem-vindos, Jane Mary, Edson Carlos, Givanildes, Solange, falamos essa semana, Carlos, Jéssica, Danuzi, Jorge, Larissa, Paulo Oliveira e Maria Andréia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso penúltimo encontro deste evento maravilhoso, Empresários Solidários, realizado pelo meu amigo Jorge Murilo. O Jorge Murilo, não sei se vocês sabem, mas há muitos anos ele é meu amigo, há muitos anos a gente já se conhece e o que é legal e interessante é que tudo que nós conversamos, tudo que a gente fala um com o outro, por ter muito tempo de amizade, então a gente já sabe aquilo que um está pensando, aquilo que o outro está falando, e aí isso é muito bacana. Por quê? Porque a sinergia, relacionamentos são assim, né? Quando você não conhece uma pessoa, então normalmente o entrosamento tem ali alguns impasses que vai batendo. E ao longo dos anos, e o relacionamento que eu falo em todos os sentidos, seja ele sentimental ou não, quando você vai conhecendo a pessoa, você faz a leitura dela e o tempo faz com que vocês, o quê? Criem laços, né? Isso é muito bacana. Quando o Jorge me chamou para esse trabalho, ele já me conhecia há muito tempo, eu já conhecia o Jorge há muito tempo, por isso que eu aceitei vir para cá para poder fazer essa entrega, porque ele, além de meu amigo pessoal, é um homem de muito caráter, é um cara muito batalhador, trabalhador, é um cara que luta pelas pessoas e os ideais que ele possui são os ideais que a prova disso, a prova desses ideais está aqui no Empresário Solidário. Então, é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês toda essa experiência, toda a expertise em nome do meu amigo Jorge Murilo. Jorge, você sabe que você pode contar comigo sempre, você sabe que você é um parceiro não só de negócios e de trabalho, mas é um grande amigo. A gente sempre está ali conversando nos bastidores, trocando ideias, informações. O Jorge liga, pede orientações, eu ligo, peço orientações. Isso há muitos anos já, né, Jorge? Na época eu morava no Rio de Janeiro, né? A gente começou a se falar, eu morava aí no Rio na época. Tem muito tempo. Eu estava na Samsung ainda, bastante tempo. Então, já venho acompanhando o Fox há bastante tempo e é por isso que eu falei, cara, o Fox tem que estar. Porque tudo que ele sabe, cara, foi testado e aprovado em grandes multinacionais que ele participou. E eu falei, cara, eu tenho que trazer um cara não só de conteúdo técnico, não só de teoria, mas de prática. E é por isso que ele falou, Jorge, bota aí o nome aí, Marketing Digital na Prática, esse é o meu treinamento, para dar o passo a passo que você precisa para impulsionar o teu negócio. Então, Fox, gratidão, fico muito honrado aí pelo teu carinho, pelo teu respeito. Cara, tamo junto. Esse é um evento de outros vários que vamos fazer juntos aí, projetos para impactar e transformar vidas. O palco é seu. Grande abraço, meu amigo. É isso aí, tamo juntos. Obrigado, Jorge. Vamos lá, galera. Vamos começar então aqui. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje eu ia falar sobre vídeos que vendem. Eu vou dar só uma pincelada sobre vídeos de vendas e eu vou entrar para aquilo que foi a promessa da semana passada, que são os PDFs, como que você vai criar PDF. Então, basicamente, para você fazer um vídeo de venda, você precisa seguir o que já foi ensinado aqui, que é, no caso, a Masterclass. Você não pode chegar vendendo. Por quê? Anúncio não foi feito para vender. Anúncio foi feito para quê? Alguém lembra? Fala aí, Edson. Para que anúncio foi feito? Chamar a atenção. Anúncios foram feitos para chamar a atenção. Então, não se vende um anúncio. E aí sabemos muito bem disso. Então, quando
você sabe utilizar o funil de vendas, cada vídeo que você vai gravar, ele tem o passo a passo, um a um. Eu tinha colocado da última vez os vídeos lá para todos vocês acessarem. Eu não sei se todo mundo chegou a acessar a minha Masterclass. São 2 Masterclass que eu liberei aqui, na verdade, ao longo do tempo. Eu liberei a Masterclass Renda Garantida, que está muito legal aquele conteúdo. Tem 1 hora no total dos vídeos, são 20 minutos cada um. Eu liberei a Masterclass também do funil de vendas. Todos vocês assistiram todas as aulas, as 6 aulas, as 6 não, desculpa. São 4 da Masterclass e são 4 do funil de vendas. São 8 aulas. Quem assistiu todas as 8 aulas, levanta a mão só para eu saber. André, Jéssica, Heraldo, quem mais? Deixa eu ver. Tá, só os 3, né? Então, André, Jéssica e Heraldo, me procurem depois que eu tenho um bônus especial para vocês 3, tá? Um bônus que quando vocês ouvirem, vocês vão falar assim, muito obrigado. Vocês vão passar pelo menos 1 ano me agradecendo pelo bônus que eu vou liberar para vocês 3 por terem acompanhado aqui na prática a nossa aula e ter estudado sobre a Masterclass. Então, basicamente, vídeos de vendas, que a gente chama de VSL, né? VSL, Video Sellers Later, ou vídeos para vendas, eles têm um fim, que é a venda, o call to action, a chamada para ação. Mas o início não é venda. Você não pode gravar um vídeo vendendo. Você tem que gravar um vídeo convidando a pessoa para algo, para tomar uma decisão, para ter um posicionamento, uma atitude. E a atitude que a pessoa vai ter é baseado no pedido do vídeo. Por isso que você pode observar que nos vídeos sempre a pessoa fala assim, dá o seu like, curta o canal. Por que tem que pedir? Porque quem está assistindo vai ter o direcionamento daquilo que a pessoa está pedindo. Olha que interessante. Quem aqui já assistiu o filme do Titanic? Levanta a mão. Quem assistiu o filme do Titanic? O Titanic, aquele lá que tem o Leonardo DiCaprio. Deixa eu ver. Carla, Heraldo, Daniele, Solange, Malu, Givanildes, quem mais? Deixa eu ver. Danuzi, Daniele, André, ok. Quem chorou no filme Titanic? Quem chorou? Fábio, eu chorei. Deixa eu ver. Quem chorou? Alguém chorou? O Carlos chorou, o Daniel, a Carla chorou, a Lucinha chorou. Quem mais chorou? Deixa eu ver. Deixa eu falar com os chorões aqui. A Judy também chorou. Você sabe por que você chorou no filme? Você sabe por quê que você chorou naquele filme? Porque o objetivo da cena da morte dele no final é para fazer você chorar. Aquele é o sentimento que o autor, o roteirista queria transmitir. Olha que interessante. A primeira pessoa a receber muito dinheiro de um filme, vocês sabem quem é? O número 1. Vocês sabem quem é? Alguém se arrisca? Quem quiser falar, levanta a mão. Alguém se arrisca a falar? Quem é a pessoa que recebe mais dinheiro de um filme? É o ator principal. O ator principal do filme é a pessoa que mais recebe dinheiro daquele filme. Dependendo do filme, 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões, 22 milhões, 20 milhões de dólares para um filme. Um filme normalmente leva, dependendo da trama, de 6 meses a 2 anos para gravar. Então tem filme que leva 6 meses, tem filme que leva 1 ano, tem filme que leva 1 ano e meio, tem filme que leva 2 anos. Já teve filme de até 4 anos de gravação. É muito raro acontecer isso, mas já teve. Mas normalmente, em média, 2 anos, 6 meses a 2 anos, um filme se leva para ficar pronto. Depois do ator principal, quem recebe mais? Vocês sabem? A segunda pessoa que mais recebe? O terceiro é o editor, tá? O editor é o terceiro cara, é o cara mais bem pago, é o editor. A Jéssica falou que a câmera não está funcionando, porque ela sabe que daqui a pouquinho, quando eu começar a falar de câmera, daqui a pouquinho eu vou pedir para o pessoal abrir câmera, ainda não. Vamos lá. O segundo é o diretor, a Carmen colocou, diretor.
O produtor, o Carlos Ono colocou o roteirista, exatamente. É o roteirista. O roteirista é o que mais ganha. Você sabia que não é o diretor? É o roteirista. E por que o roteirista? Porque ele escreve a história, ele coloca o sentimento na história, ele sabe fazer exatamente aquilo que tem que ser feito para a pessoa ter aquele tipo de atitude. Se é um filme de humor, fazer com que a pessoa sorria. Se é um filme de tristeza, fazer com que a pessoa chore. Se é um filme de terror, fazer com que a pessoa sinta medo. Então, o roteirista cria sentimento na mensagem que ele quer transmitir do filme. E aí você precisa ter muito bem delineado isso no teu roteiro para você fazer a pessoa ter aquele sentimento que você quer que ela tenha. Olha que interessante. Então, na hora de gravar um vídeo, você precisa pensar, antes da gravação, qual é o sentimento que eu quero que a pessoa tenha. Qual o sentimento que eu quero que a pessoa tenha? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Eu estava em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tem uns 8 anos já. Vocês lembram do CQC? Vocês lembram do que passava o CQC na Band? O Danilo Gentili, que hoje está no SBT, ele era repórter da Band. E aí ele foi gravar uma entrevista com o prefeito em São Bernardo. Eu não lembro o que estava acontecendo, na época era o Marinho. E não estavam deixando ele entrar. As polícias, os guardas municipais estavam barrando ele. E aí ele conversou com o câmera em off, eu ao lado, ele disse para o câmera, olha, eu estou com o meu polegar para baixo, com a mão para trás. A hora que eu fizer assim, dá o joia e você liga a câmera. O cara do estúdio falou, nós vamos entrar ao vivo daqui a pouquinho com o Danilo Gentili. Então nós estamos aqui esperando o Danilo. E aí o Danilo, no ao vivo, falou, olha, eu vou lá tentar falar com o prefeito. E desligou. Então daqui a pouquinho o Danilo volta. E aí o Danilo deu um toque para o câmera e falou, a hora que eu der o joia, você liga a câmera. Então o Danilo foi, falou, quero falar com o prefeito. E aí os guardas falaram, não, aqui você não entra, você não é permitido, você não é bem-vindo. O pessoal do CQC não é bem-vindo aqui. E aí ele pegou e disse assim para a polícia, para o pessoal que estava barrando, disse assim, quem paga o salário de vocês, seus coxinhas, seus filhos da pip, sou eu. E na hora que ele falou, sou eu, ele fez assim para a câmera atrás, pode filmar. Na hora que o cara ligou a câmera, todos os policiais foram para cima dele e começaram a bater nele. E aí, obviamente, que o Brasil inteiro se revoltou contra a prefeitura e contra o prefeito, porque ele apanhou muito. E depois de ter apanhado muito, ele falou na câmera, eu só queria falar com o prefeito. É assim que o prefeito recebe a gente. Moral da história. Imagina que nesse momento esteja entrando alguém aqui na sala para poder participar com a gente. E eles não sabem que eu estou falando de roteiro. E aí dentro do roteiro, eu crio uma cena, o seguinte, eu já combinei, algo combinado. E o filme é algo combinado. Então combina o seguinte, pessoal, eu vou dar uma bronca em vocês de 1 minuto, tá? Então agora, 16h48, eu vou passar 1 minuto falando aqui, dando bronca em vocês, tá bom? Então você sabe, quem está entrando agora não faz parte do roteiro. Imagina que nesse exato momento, eu vou dar bronca aqui em vocês, e o pessoal vai entrar. Então imagina que o pessoal que não entrou ainda pega a seguinte conversa, preste atenção. Vocês que estão aqui me assistindo, vocês não têm competência, não? Vocês não prestam atenção no que eu estou falando, não? Olha aqui para mim, você que não abre a câmera, é um absurdo. Você é um aluno desinformado. E aí a pessoa entra e pega esta situação. Qual é a reação que eu quis causar nela que não está de acordo? De pânico? O que ela vai ter? Qual é o sentimento que ela vai ter? A pessoa sai na hora, escreve aí, qual o sentimento que você acha que a pessoa vai ter? Vamos lá. A pessoa entra, sai na hora, não quer tomar bronca e tira isso também. Medo? Não, não é para rir não, Carmen, é para escrever o sentimento. Raiva. O que mais? Desagrado, indignação, raiva, negativo. Exatamente. Fica brava. Olha que interessante. Quem é ele para falar assim conosco?
foi o mesmo sentimento que todos os brasileiros tiveram quando viram o Danilo Gentili apanhando. Olha que louco. Eles ficaram com raiva, eles acharam que a prefeitura é ruim, eles acharam aquilo negativo, eles ficaram indignados, eles sentiram desagrado, eles sentiram medo. Exatamente. Todo esse sentimento que vocês estão descrevendo, a Carmen colocou que foi muito estrategista, mas televisão é estratégia, gente. Tudo que você assiste na TV é estratégia. Números de coronavírus é estratégia. No show da vida, no palco da vida, tudo que você assiste é editado antes. É uma novela, e na novela da vida, se você não souber qual o sentimento que você quer transmitir ou emitir, fica muito difícil de você conseguir o sim ou não da venda da pessoa. Tá? Eu ia falar sobre PDF, mas como eu entrei aqui nessa parte de como colocar sentimento, eu estou achando que eu vou seguir por essa linha. Eu vou deixar vocês escolherem, tá? Eu tenho duas propostas aqui. A primeira delas é como colocar sentimento na pessoa, como usar a câmera, a voz, os gatilhos para colocar sentimento em alguém. Ou como criar um PDF de venda. Se vocês optarem pelo primeiro, que é o sentimento, que é o que eu estou continuando, o PDF fica para a próxima aula. Se vocês acharem que não, eu falo do PDF, a gente aprende a fazer PDF agora e segue o roteiro das aulas. E aí, vamos lá. Sentimento primeiro, Carlos Ou no segundo, continuando o sentimento, queremos os dois. Não, um é hoje, o outro é no próximo, o Vládia. Sentimento, pode dar andamento, sentimento. Então, a Jéssica e o Carlos Ono optaram por dar andamento. Então, vou dar andamento e depois eles falam de sentimento para vocês. Vamos continuar. Vamos falar de PDF, então. Não, quem ganhou foi a maioria, né? Como criar sentimento. Sentimento ou não? E aí, pessoal? Jéssica, sentimento? Então o Carlos Ono é o único, então. Quem quer aprender como criar sentimento nas pessoas, fala eu! Deixa eu ver as mãozinhas. Legal, então estou vendo. Eu não ia trazer essa linha de raciocínio, mas eu vou para ela, tá? Então vamos aprender então como criar sentimento nas pessoas. Eu não ia fazer isso não, mas eu vim preparado para dar aula de PDF. Mas sempre quando eu venho preparado para uma coisa, muda. Eu nunca consigo fazer aquela entrega que eu preparo, é sempre algo a mais. Então deixa eu abrir aqui a parte de sentimentos, já que a gente está chegando ao fim. Vamos trabalhar sentimento, então. Eu vou preparar o material. Todo mundo com papel e caneta? Pega papel e caneta aí, porque vai ser importante, tá? Vai ser muito importante para vocês, papel e caneta na mão, porque nós vamos falar de como colocar sentimento nas pessoas através dos filmes, como que o filme, como que a música, como que tudo isso influencia o ser humano. Vamos lá, tá aqui. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com todos vocês. Eu acho que é essa aqui. Tá todo mundo vendo aí? Hemisférios, emoções e frequências? Deixa eu colocar aqui para baixo e ativar aqui o bate-papo. Aqui. Ok, bate-papo no canto. Ok. Então vamos lá. Então vamos falar de sentimentos, tá? Hemisférios, emoções e frequência. Como essa aula é longa, tá? Como isso aqui é longo, eu vou tacar bala aqui, mandar bala aqui e depois qualquer coisa a gente vai colocando aqui qualquer informação vocês vão colocando aqui no chat e eu vou lendo, tá? Então vamos lá. Cérebro e mente não são a mesma coisa, tá?
corpo-mente. Você não tem um corpo e uma mente. Você tem corpo-mente. Eles estão ligados. Uma maneira que costumo comentar para as pessoas é uma analogia com computação. O cérebro é o hardware e a mente é o software. Então, o hardware sem o software não é nada e o software sem o hardware também não é nada. O cérebro é o específico, observável, no qual o funcionamento dá origem à mente. A mente é o construtor, está faltando um R ali, que as pessoas referenciam com toda a sua experiência, atitudes, opiniões, sentimentos, emoções, pensamentos e memórias. Sua mente está armazenada dentro do seu cérebro na forma de impulsos elétricos. Então, guarda essa informação. Como que o cérebro funciona? Por impulsos elétricos, energia, ligado entre neurônios, que dá conexão de um com o outro, que alteram o formato do órgão em si, conforme você aprende coisas novas ou perde a capacidade por conta do envelhecimento de algo ou de acidente, né? Ao longo do tempo você vai perdendo isso. Então já conseguiram entender o que é corpo e o que é mente, né? Vamos falar dos dois hemisférios. Nós temos dentro de corpo e mente, nós temos o hemisfério emocional e o hemisfério racional, né? Razão e emoção. O sistema estratégico está ligado ao conhecimento técnico, que é ligado à razão, e o sentimento, o sistema sentimental, está ligado ao conhecimento benéfico, né? Aquilo que é bom, bondade, carinho, sentimento e emoções. E a gente vai descobrir como que isso é eliminado e que o sentimento negativo é falta de sentimento. Então, nós temos a mente consciente, hemisfério esquerdo do cérebro, e a mente inconsciente, hemisfério direito do cérebro. Por que é que o sentimento está ligado ao inconsciente? Por que é que o sentimento... guarda isso, que isso é muito importante, hein? Por que que o sentimento está ligado ao inconsciente? Porque pessoas que vêm e falam alguma coisa para você que você nunca ouviu na vida, nem conhece, causa sentimento em você e você permite isso, porque isso está no inconsciente. Porque conscientemente falando, você não deveria permitir com que ninguém colocasse sentimento em você ou que ninguém conseguisse tocar nos seus sentimentos ou ferir os seus sentimentos sem que você permitisse. Mas por que que isso acontece? Porque está ligado ao inconsciente. Por isso, quando uma pessoa fala, te xinga, fala um palavrão, fala alguma coisa mais ríspida, aí você se fere. Por quê? Porque ele não está dentro da tua lógica, ele está no teu inconsciente. Então, você sente aquele sentimento ruim, a tristeza, a mágoa ou o carinho, quando alguém sorri, enfim, porque está ligado ao inconsciente, tá? Então, o inconsciente está ligado aos sentimentos, sensações, prazeres, afetos e relações. E o consciente a fatos, informações, esclarecimentos, lógica e coerência. Assim nós definimos o cérebro, tá? E ele é um cérebro trino, ele tem três partes. Tem o neocórtex, que está relacionado às decisões racionais, que é a parte mais nova do ser humano. Tem a camada intermediária ligada à emocional, que é o sistema límbico, esse laranja. E nós temos o sistema reptiliano, que é onde as informações são recebidas. Então, você recebe a informação pelo reptiliano, ou ele manda para a razão, ou ele manda para a emoção tomarem a decisão. Ele só recebe a informação, ele é meio que um carteiro, o sistema reptiliano, né? Está na base do cérebro, é responsável por ações instintivas, agir e reagir, proativo e reativo. E o sistema límbico? O ser humano possui o seu cérebro numa estrutura chamada sistema límbico, que é o que a gente vai estudar aqui, tá? Responsável pelas emoções e sentimentos. O sistema límbico, quando recebe um estímulo sensitivo, audição, paladar, visão ou olfato, ele envia essas informações para o tálamo e para o hipotálamo, que elabora respostas aos estímulos através do sistema endócrino e do sistema nervoso autônomo. O endócrino está ligado à razão e o sistema nervoso autônomo está ligado à emoção. Automaticamente produzem respostas ativando esse sistema. Então, o agir e o reagir, a ação e reação, o proativo e o reativo estão ligados ao hipotálamo, que está ali na ligação entre os três ali, que é aquela parte que recebe a informação, que é o sistema reptiliano, ok? E aí nós temos o estado, que são as emoções, sentimentos, manifestos. O sistema límbico é o nome dado às estruturas cerebrais que coordenam o comportamento emocional e os impulsos motivacionais é formado por diversas estruturas localizadas na base do cérebro. Então vamos lá, nós entendemos que, deixa eu só cortar um pouquinho aqui para poder resumir.
nós entendemos o seguinte. O cérebro, ele é formado por sistema reptiliano. Por que é o sistema reptiliano? O sistema reptiliano é o cérebro lá do antepassado, que só pensava em ação e reação, comida. Ele não tinha tempo para sentimento. Antigamente, o homem das cavernas, ele só pensava em bater ou correr. Ele olhava o animal, o cérebro ativava nele o seguinte, o reptiliano, perigo ou oportunidade. A oportunidade, ele ia lá, matava o animal e trazia comida para casa. Perigo, ele corria. E aí ele vivia em sociedade, porque em sociedade eles conseguiam defender. Então a sociedade, desde que o homem é homem, ela sempre existiu, porque em sociedade o ser humano consegue proteger a si mesmo e o outro. Da onde que vem o efeito manada? Dos animais? Não, veio dos homens. Quem criou o efeito manada não foram os animais aprenderam com os homens. Por quê? Na época antiga, se o homem andava só, era muito mais... para ele morrer era muito mais fácil do que estar juntos. Então, juntos somos mais fortes. Por isso que o ser humano vive em sociedade. Por isso que você vê evangélico com evangélico, por isso que você vê roqueiro com roqueiro, por isso que você vê funkeiro com funkeiro, por isso que você vê intelectuais com intelectuais, enfim, pessoas que gostam de um estilo comportamental, de música, de vestir, enfim, ele vai estar associado àquela outra que também gosta daquele mesmo estilo. Por quê? Porque isso é o efeito manada, isso é o método manada. A manada é a associação de pessoas que gostam de um mesmo tema ou que gostam de um mesmo comportamento, de um mesmo time. Por exemplo, o cara que torce para o Corinthians, o outro também torce, eles vão lá para o estádio, lá juntos, eles são amigos. Por quê? Porque tem uma coisa que aproxima eles, que é o time. Isso é efeito manada. Tá? Tudo que aproxima é manada, tudo que junta é manada. E aí, baseado nisto, desde a raiz dos primórdios, os seres humanos já viviam em manada, em sociedade. O objetivo da manada é proteger a si mesmo e proteger a espécie. Sozinho, eu sou indefeso. Em grupo, eu me sinto forte, eu posso lutar contra outros. Então, daí vem o sentimento. O sentimento começou a nascer a partir daí. O sentimento pelo outro, né? Alguém afetou o outro e eu estou ali na parceria com ele, então eu vou lutar por aquele. Você está na balada com seus amigos, alguém pisou no teu pé, um amigo viu, já vai para cima do cara, de repente o outro amigo vem, todo mundo vai e bate naquele cara. Já vimos isso muito na televisão, o cara que morreu porque os amigos espancaram ele, porque eles estavam agregados, né? Em um número maior de pessoas. Isso é o efeito manada. E o efeito manada, ele é benéfico, né? Como o Décio colocou ali, representa a tribo, né? Qual a tribo você pertence? E daí vem os sentimentos. A partir daí nasce os sentimentos. Estou compartilhando aí com vocês. Então, a partir do momento que uma pessoa nasce, ela tem 8 sentimentos. 8 sentimentos. A pessoa nasce apenas com 8. Fábio, não são mais, não. São só 8 sentimentos. São chamados de sentimentos primários. Sentimentos que já nasceu com as pessoas. Qual é? Iluminação. A criança já nasce iluminada, tá bom? São 700 Hz. Paz, que representa 600 Hz. Alegria, 540 Hz. Amor, 500 Hz. Repulsa, medo, dor e tristeza. O que é repulsa? A mãe oferece para a criança a chupeta, ela não quer mais. Ou o peito, ela não quer mais. Então ela faz repulsa, ela mostra que não quer, ela mostra aquele sentimento de repulsa. Aquilo ali é um sentimento de 170 Hz. Medo, toda criança tem medo de estar só. Dor física mesmo, de você ir lá e dar um beliscão a pessoa sentir. E tristeza. Então, esses são os 4 sentimentos primários que toda criança nasce com ele, ok? Toda criança nasce apenas com esses 8 sentimentos. 4 positivos e 4 negativos. Ela nasce ali no límbido da balança. E os demais? Os demais, ao longo da jornada, vão sendo manifestados. Então, ao longo do tempo, os demais sentimentos, eles vão sendo gerados, são desenvolvidos ao longo da vida. Os positivos são os vermelhos e os negativos que são os pretos aí. Quais são os positivos? Gratidão, simpatia, prazer, nostalgia, esperança, perdão, euforia, compaixão, aceitação,
disposição, neutralidade, coragem, surpresa, satisfação, felicidade, afeição, êxtase e empatia. São os positivos. Os negativos, raiva, sofrimento, ansiedade, confusão, desrespeito, depressão, dúvida, inveja, pena, constrangimento, frustração, culpa, pesar, ódio, horror, hostilidade, solidão, mágoa e desejo. Eu quero saber se tem alguém aqui que algum desses sentimentos você não sabe o significado dele. Fábio, eu não sei. Escreve aí o nome do sentimento que você não sabe, que eu falo ele para você. Alguém tem algum sentimento que você não sabe? Vamos lá. Alguém? Fábio, sentimento tal. O que significa isso? Ou todo mundo conhece todos os sentimentos aí? Todos? Posso continuar? Nostalgia. Nostalgia é quando você tem saudade de uma pessoa, daquele momento. A gente chama de TBT. Sabe o que é TBT? Aquele momento gostoso que você teve com alguém? E aí, quando você sente saudade daquela pessoa, você sente uma nostalgia. Ok? Todos conhecem todos. Ok, então vamos continuar. Vamos lá. Então, nós temos os sentimentos positivos e negativos que, ao longo da jornada, você vai descobrindo eles. Então, como que um sentimento alimenta o outro? Basicamente, dessa forma. Olha só. Repulsa são 170 Hz, que é negativa a algo. Imagina, eu vou pegar como exemplo o Carlos Ono, que está aqui lá na frente. Então, eu falo assim, Carlos Ono, cara, você é um cara chato. Aí, ele tem repulsa de mim. Ah, que chato o quê? Ele não aceita aquilo. 170 Hz, é só uma repulsa. Só que aí, eu continuo falando, você é chato, 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 chato. Ele fala, meu, cara, cala tua boca. Ele cai para 160 Hz, ele fica irado comigo. E aí, só que ele guarda aquilo. No outro dia eu esqueci, mas ele não. Ele tá com raiva de mim, ele vai a 150 Hz. E aí, passado um ano, ele continuou com raiva de mim. Ele tá com ódio, 140 Hz. E aí, passado 3 anos, ele ainda não consegue olhar para minha cara. Ele tem mágoa, sem saber, tá? Ele está armazenando aquilo sem saber porque são energias, ok? 130 Hz. Ou seja, ele alimentou uma repulsa negativamente, que virou ira, que virou raiva, que virou ódio, que virou mágoa. Ele tem um provável câncer. Aí lá na velhice, quando ele está com 80 anos, ele não morre, não morre, não morre, fica lá sofrendo, sofrendo, sofrendo. E você vai lá rezar por ele achando que Jesus vai curar e não vai. Por quê? Ele só está pagando aquilo que lá no passado ele mesmo alimentou daquilo. Então, quando alguém fala algo ruim para você, que você guarda aquilo, é como se você estivesse pegando um copo de veneno e tomando para você. Olha que interessante. Quando o outro faz fofoca de você, quando o outro fala mal de você, quando o outro tenta te prejudicar e ele consegue atingir o seu sentimento e você tem repulsa, ira, raiva, ódio, mágoa, não é o outro que você está atingindo, é a si mesmo. É como se tomasse um copo de veneno para que o outro morresse. Então a provável morte não vai ser do outro, vai ser sua, porque você alimentou aquele sentimento. Por quê? Você não teve equilíbrio emocional e estratégico para administrar e gerenciar a informação que vem do outro. Por isso é muito importante você gerir as informações. E o contrário também, como são sentimentos baseados em hertz, o contrário também é verdadeiro, ok? Então, olha lá o amor. Você está com quem você gosta. Você está do lado da pessoa que você tem um carinho por ela. Você ama ela, 500 Hz. E aí você vai fazer uma coisa legal que você gosta junto com a pessoa que você gosta de estar com ela. Você tem alegria naquilo, 140 Hz. E junto com ela, ali, quando vocês terminam aquilo, você sente uma gratidão por aquilo, você entra em paz, tá? Uma pessoa que é grata, ela entra no sentimento de paz. O sentimento da paz é uma gratidão absoluta e não falsa, como as de hoje. Ah, gratidão, gratidão. Não, não. A gratidão ela é um sentimento de paz, 600 Hz. E aí a iluminação, que é 700 a 1000 Hz, só Buda, Cristo conseguiu chegar aí nesse grau de energia alto. Que aí é onde você ajuda os outros a realizarem os sonhos deles, né? Quando você esquece de você, quando você tira da tua mesa para pôr na mesa do outro. Quando você faz isso, você entra no estado de iluminação. Todo ser humano que... A Danúcia perguntou por que Hertz, eu vou explicar já já, tá bom? O Carlos colocou Valdir Parente e Ricardo Frota já me blindaram. Que legal, tá blindado. Então, que bacana. Isso é importante. Mas a blindagem vem de você mesmo, tá? E não do outro. É você quem tem o seu autocontrole emocional. Já falei sobre isso. Nunca depende do outro, é sempre você. Você é um filtro, suga o que vale, alimenta o que não vale, descarta. Então, basicamente, quem controla isso é você. Mas por que você não tem esse controle?
Por que que você não consegue? Porque não está ligado à razão, está ligado ao inconsciente. Por isso que você não consegue gerenciar, ok? Respondendo a pergunta lá da frequência, da Danuse, Hertz. O que que é frequência? É o ato de frequentar ou de repetir com assiduidade em intervalos de tempos constantes. Como que eu consigo mensurar uma batida por minuto, um RPM? Então, se a cada 1 minuto tem uma batida, pô, eu tenho 1 RPM. Se a cada 1 minuto eu tenho 3 batidas, eu tenho 3 RPMs. Quando que é Hertz? Quando elas acontecem por milissegundos. Então você não enxerga, a cada milissegundos. Por isso que o amor é muito forte, porque são 500 batidas por segundo. A energia do amor são 500 batidas por segundo. A cada segundo, 500 batidas. Fábio, como é que consegue bater 500 vezes em 1 milissegundo? Pois é, esse é o sentimento alto do amor. Então, entenderam a diferença? RPM, batidas por minuto, Hertz, batidas por milissegundos. A cada milissegundos, a quantidade de batidas. Cristo, ele veio ao mundo acima de 1000 batidas por milissegundo. Por isso que ele só doava. Quando eu sei que eu estou ali, Fábio, numa frequência de 1000 batidas por segundo, quando você não está nem aí para você, aquele bombeiro que vai lá no fogo e tira a criança, às vezes ele até morre, ele está nessa frequência de 1000 Hz, ou seja, não importa ele, o que importa é somente o outro. Fábio, é muito difícil? Sim, muito. Você tem que se esvaziar de si mesmo para chegar nessa atitude. Não é fácil, não. É uma luta interna contra si mesmo muito grande. Pode fazer? Pode, mas é muito difícil. Então aí tá todas as... Esse eu sense, eu sou e eu crença, gente, eu não vou explicar eles, porque isso aqui é parte do trabalho do método Manado, que eu estou explicando aqui. Então, antes dessa aula aqui, tem mais umas trocentas aulas antes que chega até esse ponto aqui. Eu estou só trazendo trechos do Manado, então esquece essa parte de eu sense, eu crença, eu sou, que eu não vou explicar ela aqui. Eu vou explicar como que você coloca o sentimento na pessoa, como que você trabalha isso, tá? Toda vibração é formada a partir de uma emissão alta. Opa, deixa eu voltar. Isso retorna ou se manifesta de forma alta, assim como toda vibração formada a partir de uma emissão baixa retorna ou se manifesta de forma baixa. Quando você vê lá aquela parada sobre o segredo, é justamente isso aqui que está mostrando, tá? Então isso aqui revela o que é o segredo. O segredo não tem nada de místico, não tem nada de não, é só matemática. É só uma matemática pura. Sentimento é uma matemática. O sentimento é estudado. Como que, Fábio, foi descoberto que esse sentimento é de Hertz? Muito simples. Aquele cara que estava na cadeira, que morreu recentemente, um cientista inteligente que falava por computador, ele trouxe 2.000 pessoas e fez um estudo com essas 2.000 pessoas. Mapeou a mente delas e pedia para abraçar o filho. Abraça seu filho. O que você está sentindo? Aí ela falava, estou sentindo amor. E ali a frequência dos hertz que estava programado estava ali nos 500. Quando ele mapeou 2.000 pessoas que mandou abraçar o filho e perguntou qual o sentimento que você sente, que eles falavam amor, então ele definiu que o amor tem 500 hertz. Por quê? Porque todo mundo disse a mesma coisa e todo mundo estava vibrando naquela mesma frequência de 500. Por isso que está ali entre 475, 500 a 600 hertz. Então, de 400 e pouquinho a 600 é a vibração do amor. E todos os demais sentimentos que eu estou apresentando nesta apresentação, todos eles foram mapeados pelas 2.000 pessoas. A tristeza, todos os sentimentos foram mapeados quanto a frequência que a pessoa recebia naquele momento diante do sentimento que ele falava que estava tendo. Então, as pessoas foram mapeadas, por isso, os sentimentos. Alguém até aqui tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode continuar? Alguém? Se alguém tiver alguma dúvida? Tá todo mundo entendendo até aqui? Eu quero ser bem rápido, porque tem muita coisa. Tudo bem, né? O Marcelo Antunes tem uma dúvida, é isso? Cadê o Marcelo? Cadê o nosso... Marcelo, pode abrir lá? Marcelo, o Edson, cadê o Edson? Edson, tá aí, Edson? Edson Carlos é o nosso moderador, né? Quem que tá de moderador na sala?
Libera lá, Edson. Marcelo Antunes, por favor. Oi. Oi. Tá me ouvindo, Fábio? Estou te ouvindo, Marcelo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde. Não é nenhuma dúvida, uma curiosidade. Quando você falou que Jesus ele tinha o batimento acima de 1000 Hz, é isso? Isso. Essa informação ela vem de onde? Como é que você chegou a essa informação? Pelos estudos de Hertz, o Hertz está ligado ao sentimento que você possui. Cristo foi iluminado. Para você ser iluminado, o sentimento de iluminado é acima de 700 Hertz. Então, vamos lá. A base não é que Cristo foi estudado. A base é o estudo do Hertz, quando você mapeia a pessoa, o estudo do Hertz, as doações. Quanto maior a doação e a entrega, mais você pulsa sentimento. Então, quanto maior o pulsar pelo outro, maior o sentimento você tem. Por exemplo, se você colocar no cérebro de uma mãe, quando o filho nasce, você vai ver que ela está ali em 700 Hz, a pulsação dela, no estudo. Por quê? Porque ele é um amor muito grande. Então, quando fala que Cristo pulsava acima de 1000 Hz, significa o estado iluminado do Hertz. Então, baseado no que Cristo fez, ele pulsava em 1000 Hz. Então, não existe um estudo como Cristo. Existe um estudo científico do pulsar da iluminação. Então, a iluminação é 1000 Hz. Então, constata-se que Cristo tinha essa frequência. Por isso que ele se entregou. Mas não foi feito estudo baseado em Cristo, não. O estudo foi baseado em sentimento. Por isso que eu falei também que Buda teve esse. Todas as pessoas que se dão em favor do outro, elas estão numa frequência tão alta que elas esquecem de si mesma. É aquela pessoa que tira a roupa do corpo para dar para o outro. Vocês conhecem pessoas assim? Que não importa ela, importa o outro. Então, essa pessoa tem uma frequência muito alta. Mas aí é que tá. Quando ela tem o autocontrole. Tem gente que se dá pelo outro, mas ela não tem para dar. Isso não é estado iluminado. Quando você tem para dar, sim. Você precisa estar cheio para você poder dar. Partindo desse estudo, Fábio, me faz entender se eu creio, né? Aí eu estou fazendo uma pergunta aqui. Se eu creio que Jesus ele é o único, então me faz entender que, respeitando quem não acredita, tá? É só uma colocação técnica. E se eu crendo que Jesus é o único, é o maior, pela explicação, vai entender que ele tinha o maior batimento, então, né? Se a pessoa crê que Buda, crê que é um outro Maomé, por exemplo, então ela vai crer que esse, que era o maior, tinha essa frequência maior de todos, né? Dentro dos estudos, o que você precisa contactar é o seguinte, só para poder a gente entender. É o sentimento momentâneo de Hertz, porque ele sobe e baixa, ele não é uma frequência fixa. Esse pulsamento de Hertz ele não é fixo, são vibrações. E como que elas acontecem? Por exemplo, se eu chegar e falar assim, você tem mãe ou não? Pais? Tenho mãe, pai não conheço. Se eu ligar para você e falar assim, Marcelo, sua mãe morreu, o que vai acontecer com você? Naturalmente ficar triste. Tua energia vai lá embaixo, o teu pulsamento de Hertz vai lá em tristeza. Deixa eu abrir aqui só para poder mostrar. Teu pulsamento vai vir aqui, ó. Sofrimento, dor. Olha lá, ó, 75 Hz, tá vendo aí? Uhum. Automaticamente a tua frequência vai vir aqui, ó, 75. Você vai sentir muito sofrimento, 75 Hz. Não é que você quis, é que algo externo baixou a tua frequência. Então, se você de repente, por exemplo, vamos lá, pessoas que sabem que os pais já estão no leito de morte, já acompanham o sofrimento dos pais há 6 meses. Então, talvez a energia dele não desce a 75. Por quê? Porque ele já sabe que aquilo ia acontecer, ele já estava preparado. Então, ele vai ali a 250, até uma aceitação maior. Aqui, ó, aceitação, a 350 Hz. Então, uma aceitação maior. Vai depender muito do momento. Mas se o impacto você não sabia e é repentino, aí você cai. Pum, você cai lá embaixo. A gente vai estudar daqui a pouquinho o que acontece com os sentimentos com cada um deles. Então, assim, Cristo vibrava em 1000 Hz, porque 1000 Hz você já entra num sentimento de cura. Acima de 1000 Hz, né, você acessa sentimentos de cura. Por que
existe cura, ô Marcelo, em todas as religiões. Você vai na macumba, tem cura. Você vai no catolicismo, tem cura. Você vai no budismo, tem cura. Você vai no evangélico, tem cura. Aliás, se você for no Tony Robbins, numa palestra do Tony Robbins, você também recebe cura. Por quê? Porque a frequência da cura ela pode ser acessada por todos. Não existe uma regra de placa ou de denominação. Então, vai ter pessoas que estão fazendo algo errado. Por exemplo, vai ter o padre, o pastor, o cara lá o líder religioso que vai estar fazendo algo errado. Ele vai estar saindo com a irmãzinha, ele está pegando a irmãzinha, ele tá traindo a esposa. E quando ele for para uma sessão de cura, que ele acessar o sentimento de cura, ele vai pedir para a pessoa ser curada e ela vai ser curada. Porque uma coisa não tem ligação com outra. Olha que louco isso. Então, não é porque aquele cara está fazendo algo errado que aquela mulher não vai ser curada. Não, por quê? Porque quem acessou a cura foi ela e ela precisava. Por isso que mesmo estando num altar, num púlpito, o cara vai emanar a cura e ela vai receber. Porque essa cura ela não vem dele. Ela vem de uma energia que já existe. Se você tomar um copo com água todos os dias e disser, eu recebo cura para tal doença, você vai ver que isso vai estar acontecendo na tua vida. Porque você está acessando uma energia. O planeta de energia é igual rádio. A energia da cura e muitas energias da riqueza, da prosperidade, é como a frequência de uma rádio FM. Se eu estou falando ali numa rádio modulada em FM, em 95,3, você está lá no 105, você não consegue me ouvir. Quando você entra na minha frequência, a minha voz chega até a tua rádio. A mesma coisa acontece com cura. Por isso que você vai ver cura em todas as religiões. Aí você fala, então Deus está lá. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Com o cara ser curado ou não. Isso é uma energia, uma frequência, que quando você acessa ela, ela acontece. Ok? O universo é feito de frequências, é matemática pura. É como energias de micro-ondas. Quando você descobre ela, você tem o poder de acessar. Tem gente que tem esse fácil acesso e todo dia ele emana cura para ela. E acontece a cura mesmo. Isso não está ligado a uma igreja, a uma crença ou a uma religião, ok? Isso está ligado simplesmente à energia. O mundo funciona através de energia. Respondido aí, Marcelo? Valeu, obrigado, Fábio. Vamos lá, pode fechar o microfone dele aí, por gentileza. Então vamos entender por que toda vibração formada a partir de uma emissão alta retorna e manifesta. É justamente como se você subisse em um alto de um morro e lá você dissesse oi, e aí você ouvisse o eco. Oi, por quê? Porque aquilo retorna, aquele eco representa vibrações, assim é o universo. Tudo que você emana para o universo volta para você. Quando você entende que isso é uma lei, é uma regra, como a lei da gravidade, aí você acessa ela, como a Carmen está colocando ali, através do campo mórfico, exatamente. Só que eu não trago isso, gente, como essa coisa de coach, de não sei o quê, que eu vou levar você, isso não. Eu não acredito nisso, tá? Perdão para os coaches que estão aqui. Fábio, eu acredito em ciência. O que eu estou passando aqui é ciência, estudo científico. Aí, em cima disso, as pessoas colocam toda aquele misticismo por cima para vender em forma de produto, ok? Lá, ó, a Carmen está dizendo que é reiki, exatamente. Cientificamente comprovado. Então, reiki o que é? Justamente acessar uma energia e emanar energia. Tudo no universo é energia. Vamos lá. Então, baseado no estudo da energia, nós vamos entender. Então, a energia mais baixa é a energia da vergonha, né? É o sentimento desagradável, receio, desonra. Uma pessoa no estado de vergonha dela mesma, ela tira a própria vida, né? Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com os outros seres, não tem experiência, dificulta o aprendizado por conta própria. E seu nível mais sutil se manifesta como timidez extrema, né? Um extremo ódio interno dela mesma. Depois a culpa é um sentimento maior, mas também bem baixo ali, tá bem raso, né? Um estado mais elevado de vergonha, né? Já que para se sentir culpado ela precisa fazer alguma coisa. Então a culpa é um sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia o ato de forma negativa. Então ele pega aquele ato, avalia de forma negativa e ali ele se incrimina. Vou dar um exemplo para vocês, está dentro do quando eu faço métodos Manada, eu explico isso. Por exemplo, uma mulher que ela sofre, ela apanha do marido, espancamentos do marido constantemente. E ela já vem ali há longos 8 anos sofrendo.
Ela fala assim, quer saber? Não aguento mais esse sofrimento. Um dia ela vai lá, mata o marido de facada. E ela se sente bem com aquilo. Por que ela se sentiu bem? Porque ela, dentro do inconsciente, ela prefere viver 10 anos presa, 15 anos presa, e depois voltar à vida normal do que a vida toda apanhando. Então ela não sente culpa por aquilo. Por que ela não sente culpa por aquilo? Por que o bandido não sente culpa? Porque ele responde a esta culpa com a lógica do ato de que aquilo foi porque alguém teve uma atitude. Por que o bandido vai lá para matar o outro bandido? Do outro morro? Porque ele é considerado como inimigo. Então ele não sente culpa naquilo que ele faz. Por isso que não há culpa naquela morte. Isso é certo ou errado? Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para estudar o porquê que as pessoas têm algumas atitudes que aparentemente para eles podem não significar negativismo, ok? Aquela atitude é justamente porque a pessoa ela vê lá no final do túnel uma luz maior e aí ela toma aquela decisão e ela não se sente culpada. Vamos voltar aos estudos. Então, depois da culpa, nós temos outro sentimento que é a apatia. E aí depois eu vou explicar como que você coloca cada um dos sentimentos nas pessoas. Vitimização, ausência de esperança, estado de desamparo, né? Apatia é quando a pessoa não tem energia para nada, ela não toma decisão, uma pessoa apática, né? Depois tristeza, né? A dor de tristeza é uma dor de sentimento, não é uma dor que você sofreu um corte, a dor de uma traição, a dor da perca de um parente, essa dor que eu comentei ali com o Marcelo Antunes. O medo é um outro sentimento que está ali acima também da tristeza, né? Apesar que o medo ele tem vários sentimentos, nós vamos estudá-lo, né? Ele é importante, em certos sentidos, o potencial de sentir medo existe porque cumpre a função evolutiva. Em sua vertente inteligente, o medo nos afasta e nos protege do perigo. E aí tem alguns medos, né? O primeiro medo é o medo de falar em público, por incrível que pareça. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. O segundo medo é o da morte. O terceiro é o medo de animais peçonhentos, cobra, rato, barata, aranha, crocodilo, escorpião. O quarto medo é o medo de ser criticado, o medo da crítica. O quinto medo é o medo da perda da saúde. As pessoas têm muito medo de perder a saúde. Isso é um estudo também. Feito perguntas para as pessoas, as respostas deu esse estudo aí. O sexto medo é o medo de perder o amor de alguém, medo de ficar sozinho no final da vida. Sétimo medo é o medo da velhice. O oitavo medo é o medo da perca do controle do poder ou perda dos bens, né? Carro, casa. O nono medo é o medo da pobreza, medo de morrer pobre, de morrer sem nada, chegar no final da vida e não ter condições para nada, viver no asilo. E o 10º medo é o medo da perda de familiares. Então, esses são os 10 medos efetivos que o ser humano possui. E depois vem o desejo. O desejo não é uma pessoa nesse nível. Olha que interessante. O desejo é um sentimento baixo. Toda pessoa que deseja algo é porque ela não tem. Aqui que está a verdadeira liberdade. Uma pessoa que é livre, ela não deseja. Ela é neutra, né? Ela não deseja nada. Uma pessoa, quando que eu sou livre? Quando eu não tenho escolha. Não preciso escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o fazer e o não fazer. Quando eu não tenho escolha nenhuma, eu sou livre. Agora, quando eu tenho que escolher algo, aí eu caio no desejo, né? Porque eu vou desejar aquilo que eu não tenho. Então, o desejo, de certa forma, é um sentimento baixo. Ele não é ruim. Aqui está dizendo ruim, mas esse ruim é baseado num outro estudo que eu explico também dentro do método Manada. Não vai dar para eu explicar aqui. Que são selos somáticos, mas eu não vou falar sobre eles, não. Aí tem a raiva também, olha lá, um sentimento intenso de ira, de frustração, de não ter os seus desejos cumpridos, né? E aí a pessoa fica com raiva. Depois nós temos a arrogância, o orgulho. E aí eu coloco cada arquétipo aqui também, tá? Nós fizemos Teve uma aula minha que eu fiz estudo de arquétipos e dentro dessa aula eu falo aonde que cada arquétipo entra também. Aí nós temos a coragem, ó. A gente já sai ali da força e vai para o poder. Uma pessoa corajosa, ela não tem força, ela é empoderada. E poder significa liberdade, tá? Poder significa liberdade. Aqui na coragem o ego ainda existe, mas existe uma visão diferente sobre a vida. O indivíduo começa a olhar para fora de si. Depois tem a neutralidade, né? 250 Hz. A pessoa se sente confiança. É um nível de sistema de crenças mais flexíveis, descontraídos e desapegados. Uma pessoa neutra, ela não tem apego. Ela perde e entende. Ela entende que aquilo não é uma perda. Ela pensa assim, ou eu aprendo ou eu ganho. Né? O meio de um todo, né? O estado em que é neutral, imparcial. Você não toma parte.
E aqui, essa neutralidade não é de apático, tá? Tem gente que não toma decisões porque ele é apático. Tem gente que é neutro porque ele entende que o melhor está por vir. Ele sempre acredita na teoria do positivismo. Tudo que acontece era porque tinha que acontecer. Tá? Aonde consigo material para estudo sobre? Só com o Fábio Fox, o Zinângela. Só comigo. Foram anos estudando isso aqui para colocar dentro do método Manada. E aí nós temos a disposição e a boa vontade. Aí você já está ali, ó, na vontade. 310 Hz, otimista. Nesse nível você começa a usar a sua energia de forma mais eficaz. Agora você já se sente seguro, confortável. Você começa a usar a energia de maneira mais eficiente. Depois nós temos a aceitação, que são 350 Hz. Aqui você perdoa, né? Um perdão compreensível. Nível elevado do espírito. Então o cara te ofende, te xinga. Você não vai ficar com raiva dele, porque você entende que aquilo veio dele. Fala assim, poxa, como que essa pessoa pode estar nessa situação, né? Ele fala que você é um perturbado, te xinga aos montes, e você olha e entende ele, você compreende ele, você tem uma aceitação, porque você vê que ele está perdido, que aquilo que ele está falando volta para ele, então aquilo não te afeta. E isso é muito inteligente. Então toda vez que alguém fala uma coisa que você não gosta, é porque a tua energia está baixa. Se a tua energia está baixa, você não vai gostar. Mas se ele falou, você vai buscar compreensão daquilo. A aceitação é ir lá, do outro lado, entender por que o outro está falando aquilo. É esse grau de energia aí, ó. Tudo é energia. E olha só, essa é uma força incrível que o homem tem dentro de si, a aceitação. O único estado que lhe permite compreender as experiências pelas quais está passando. É preciso tanto aceitar a vitória quanto a derrota. É preciso tanto aceitar os dias bons, né, em que realizamos os sonhos, como também os dias em que lamentamos as perdas. A aceitação é uma força incrível que o homem tem dentro de si. A aceitação é o único estado que permite que as pessoas compreendam as experiências pelas quais estão passando. A aceitação é o estado de consciência que leva você à fé. E aqui eu não falo de uma fé religiosa, eu falo daquela fé que o Napoleão Hill trouxe no livro do Triunfo, As Leis do Triunfo, né? A aceitação é a fé em ação. Por quê? Porque você acredita que o melhor está por vir, mesmo que aparentemente tudo está perdido, né? Então, depois eu libero o material. Usando os sentimentos de empoderamento do eu crença com inteligência para benefício do jogo do ganha-ganha. Aqui eu não vou entrar porque faz parte de outros estudos que vêm por trás desse que eu te falei que está dentro do método Manada, senão vou confundir todo mundo, tá? Vou dar continuidade. Depois tem a razão. Olha que interessante, o que é a razão? Quem aqui já ouviu a frase, não falei que eu tinha razão? Quem já ouviu isso? De alguém? Quem já ouviu isso de alguém? Quando a pessoa disse para você, não falei que eu tinha razão, ela está confundindo, ela está no orgulho. A razão é como um presente, ela só é dada e ela nunca é requerida. Então, no dia que eu falar para vocês o seguinte, eu tinha razão, não. Eu estou sendo orgulhoso, eu estou confundindo a energia do orgulho com a razão. A razão ela é um presente. Quando você olha para alguém e fala assim, mãe, bem que você tinha razão, parabéns, isso é razão. Sempre que você fala para o outro que ele tem razão, essa razão é verdadeira, é aquele sentimento mesmo. É de ajuda, que o outro falou porque ele queria te ajudar. Aí sim é uma energia de razão. Agora, quando o outro fala para si mesmo, eu não tinha razão? Não, é orgulho. Ele quer dar na tua cara e quer mostrar que é melhor que você. Ele está numa energia baixa e confundindo ela com razão. As pessoas confundem muito essa energia, né? Todo mundo está entendendo aqui, gente, o que eu estou explicando? Está confuso ou não? Está confuso? Está confuso? Está tranquilo? Está tranquilo? Dá um joinha aí se está tranquilo. Está todo mundo acompanhando? Está legal? Bacana? Ok. Então entenderam, né? Razão é quando eu presenteio alguém com ela e não quando eu falo que eu tenho. Quando eu olho para alguém e digo que esse alguém tem razão, ela é verdadeira. Quando alguém olha para mim e diz que eu tenho razão, ela é verdadeira. Mas quando eu digo para a pessoa que eu tinha razão, ela é orgulho, energia baixa confundida com razão. Porque razão nada mais é do que transcender os aspectos emocionais dos níveis mais baixos e começar a pensar mais claramente e racionalmente. Olha só, nesse estudo, o Hawkins, ele define este nível como a nível da medicina e da ciência. É o nível de consciência dos mestres, os realmente desapegados. Por quê?
Porque não importa a razão para mim, o importante é que dê certo. Olha que bacana. Quando que eu tenho razão? Quando eu deixo a minha razão de lado para fazer o bem. Ah, você tinha razão. Não, não importa, eu não tinha não. Você está bem? Você está bem? Eu estava dirigindo uma vez, eu morava no Rio de Janeiro. A mulher veio, pum, arrebentou meu carro por trás. E aí eu estava de cinto, né? Levei um choque. E aí eu estava na completa razão. Por que eu estava na razão? Porque eu parei, saí do carro. Aí todo mundo começou a buzinar, xingar ela, porque ela estava no celular, ela estava no WhatsApp. Todo mundo xingando. Eu fui lá, olhei para ela e falei, você está bem? Ela disse, ai moço, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu sou uma descuidada, não sei o quê. Ela começou a se condenar. E aí eu falei para ela, olha, eu quero saber se você está bem. É só isso que eu quero saber. Eu estava preocupado com ela. Ela entrou em desespero. Ela estava num desespero, a energia dela foi lá embaixo. E olha que interessante. Eu estava na razão, mas quando você está na razão, você não culpa o outro. Você entende o outro, que razão é se colocar no lugar do outro. Eu falei, tá tudo bem. Ela, o carro novinho, meu marido vai me matar, não sei o quê. Começou a se julgar, se condenar. Eu vi que ela estava em energia baixa, não tinha o que eu fazer. Falei, calma, fica tranquila. Liga para o seu marido que vai dar tudo certo. Pega os documentos para a gente ir. A única coisa que tinha para fazer naquele momento era acionar o seguro e o seguro mandar arrumar o carro. Era a única coisa, dentro da razão. Se eu xingasse, se eu dissesse que ela é uma descuidada, se qualquer coisa que eu falasse lá, o carro não voltaria. Racionalmente eu pensei o seguinte, como que o meu carro volta? Legal, vendo se ela tem o seguro, acionando o seguro e aguardando alguns dias, 10, 15 dias para eu receber o carro de volta. O seguro provavelmente dá um carro para eu andar quanto isso. Quer dizer, dentro da lógica, a única coisa que funcional é essa. Então, pensei racionalmente. Razão é pensar racionalmente. Neste momento, o que pode ser feito? Ver se ela tem seguro, acionar o seguro, solicitar um carro, aguardar o conserto. É só, não tem como. Se eu xingar ela, o carro volta? Blum, não. Então, não vai adiantar xingar. Então, deixa eu ficar tranquilo. Foi quando eu desci do carro e perguntei se ela estava bem. E ela desesperada. Meu marido vai me matar. Eu falei, senhora, seu marido não vai te matar. Fica tranquila. E aí ela foi pegar, para fazer a documentação, né? Pegar lá os documentos do carro. Carro novinho, zerado. O dela, né? Não o meu. Quando ela abriu, tinha uma carta do marido. E o que estava escrito nesta carta? Alguém sabe me dizer? Quem está curioso para saber o que estava escrito na carta? Quem está curioso? Deixa eu ver. Senão não conto o que está na carta. Alguém quer saber o que estava escrito na carta que o marido deixou para ela? Querem saber? Estou fazendo de propósito, tá, gente? Trabalhando a curiosidade, só para mostrar como que você coloca sentimento nos vídeos. Estava escrito o seguinte, meu amor, se houver um acidente, não se preocupe, eu amo você, não o carro. Oh, que lindo! Faz coraçãozinho, faz coraçãozinho. Oh, que lindo! Pois é, e ela estava preocupada com o bem material. Ou seja, quando na verdade não precisaria, né? Se fosse o meu marido, seria isso. Que legal, Carmen, parabéns. Faz uma janta bem gostosa para o marido hoje, tá? A Jenny Mary colocou coraçõezinhos, a Danusi também. Então, basicamente, sentimento funciona dessa forma, né? Você trabalha ele ao teu favor ou contra você. Você escolhe. E aí tem o amor. Aqui eu vou parar. Porque o amor é o sentimento da venda. O amor, o nível do amor incondicional, o entendimento permanente de tudo que existe. Cara, por que é que o maior sentimento aqui é 500 Hz? É o sentimento da venda. Eu não falo de alegria, mas da venda. Aqui a venda, podia mudar amor para venda, tá? O sentimento da venda está ligado a amor, 500 Hz. Toda vez que você vende, é aquele sentimento que você tem. Por quê? Porque a venda que eu falo, gente, vender mesmo e não enganar, tá? Não confunda vender com enganar. Vender é uma coisa, enganar é outra. Quando que não é venda? Vamos lá, vamos metrificar uma venda de uma enganação. Persuasão é quando eu vou criar uma publicidade para que o meu cliente compre de mim e se sinta satisfeito. Isso é uma venda, 500 Hz. O cara se satisfez, você ganhou dinheiro, você está numa frequência alta porque está entrando dinheiro no caixa e dinheiro te deixa feliz. E mais pessoas vão comprar de você. Isso é persuasão. Quando que é manipulação? Quando ao invés de vender um videogame, você colocou dentro um tijolo, como acontece lá em São Paulo, na Santa Efigênia. Você compra a caixa de videogame, chega em casa, dá para o teu filho, tem um tijolo lá dentro. Isso não foi uma venda. Isso foi uma
falcatruagem. Tem essa palavra? Falcatruagem? Isso é falcatrua, isso é enganação. Isso foi um roubo. Isso foi uma mentira. Então, isso não é venda. Não confunda venda, que é belo, bom, magnânimo, magnífico e poderoso, com enganação. Tá? Quando eu vendi, quando o cliente está satisfeito, feliz, 500 Hz, amor, dinheiro no bolso. E quanto mais dinheiro, mais cliente eu satisfaço. Quando a enganação, quando o cliente está descontente, desgostoso. Ok? Então, você quer saber se a empresa vende ou não, vai no Reclame Aqui. Se não tiver reclamação dela, significa que o cliente está vendendo e não enganando. Então, por exemplo, vamos falar das operadoras de telefonia, das operadoras de companhias aéreas. Né? Por que que eles enganam? Porque tem gente que foi lá e reclamou e eles não deram atenção. 1000 pessoas estão reclamando, alguma coisa está errada. O sistema tem que ser perfeito. O sistema não foi criado para ter falhas. O sistema foi desenvolvido para ser perfeito. Quando você abre uma empresa, o sistema tem que estar perfeito. Então, qual é um sentimento de perfeição? Quando alguém vai lá e fala assim, ô Net, ó, minha conta veio mais alta. E a pessoa já na hora liga para você e fala assim, opa, amigão, calma aí. O que aconteceu? Não vou bater na próxima. Bota um elogio lá. Não, cara, me atenderam na hora, foram prontos comigo, eles cuidaram do cliente. Isso significa venda, eles estão preocupados com a pessoa e não com o produto. A venda está sempre ligada à pessoa e nunca ao produto. Por isso que você entender de venda, você vai querer vender, vender, vender e ficar rico. Porque você está ajudando pessoas. Você acredita no teu produto, então é obrigação sua vender. Seja você coach, seja você palestrante, seja você quem for. Seja você quem for. O Jorge falou, palestrante solidário. Eu falei, vai poder vender? Ele falou, não. Eu falei, Jorge, tem que vender. Tem que vender. Por que tem que vender? Porque venda é boa. Senão você coloca na cabeça das pessoas que vender é algo ruim. E a venda que eu estou falando é de satisfação. Da última vez eu perguntei, eu falei, pessoal, quem aqui compraria essa aula? Todo mundo levantou a mão, por que compraria? Porque é algo bom, e o que é bom, você compra, você paga. Um carro bom, você paga. Você paga por ele. É o jogo do ganha-ganha. E o pagar não é tirar dinheiro do teu bolso. Quando você... E aí, olha, eu não vou me aprofundar aqui, tá, gente? Mas aqui que entra a diferença dos ricos para os pobres. E riqueza e pobreza que eu falo é espiritual e não de dinheiro. Porque o cara que é rico espiritualmente, ele quer pagar, ele não quer dever favor. Ele não aceita favores. Ele paga. Ele paga. Por que que ele paga? Porque ele entende o jogo do ganha-ganha, ele entende que isso trabalha o sistema. Isso trabalha o sistema. Então é muito importante, e aqui que a gente vê que muitas pessoas, muitos empresários se dão mal, porque tudo ele quer reduzir custo, ele só quer ver custo, ele só quer ter lucro para ele não enxerga nunca o outro lado. Aí quando esse cara exerce uma função, um cargo elevado numa empresa, ele leva a empresa à falência porque ele maltrata os funcionários, aí ele é aquele cara dissonante que afasta as pessoas e não ressonante que atrai. Por quê? Porque ele está nessa energia de sentimento, de enganação e não de amor. Na energia do amor você vende. E a venda é o jogo do ganha-ganha, é uma troca. O que eu posso te oferecer e o que eu posso receber em troca. Até aqui todos comigo? Estamos entendendo? Tá tudo tranquilo até aqui? Ok. Então vamos lá. E aí depois do amor, que é o sentimento da venda, nós temos a alegria, que é um sentimento de contentamento, prazer, júbilo, satisfação. Estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em sentimento profundamente positivo. Como acontece lá na África, né? O pessoal morre lá na Angola, eles fazem festa, dançam. A mãe do cara morreu, ele me chama, Fábio, minha mãe morreu, uhul! Vamos fazer festa. Você fala, cara, o cara tá tão alegre. Por quê? Porque para ele, ela foi para um lugar melhor, ele não enxerga aquilo como sofrimento. Né? Ele entende que ele vai ter um momento de luto, e o momento de luto vai ser depois da festa, e esse luto é as lembranças boas que teve com ela. Mas isso não tira dele a razão e a alegria de saber que ela cumpriu a jornada dela e que aquilo está fora do controle dele. Ele não tem poder sobre aquilo. Tudo que eu não tenho poder, eu já falei sobre isso, eu não controlo, então eu não vou querer executar, não vou querer me preocupar. Eu falei disso na outra vez.
Então, não ponho um sentimento de preocupação, não me ocupo antecipadamente, não. Está fora do meu padrão, como eu falei da outra vez da aeronave. Aeronave tremendo, a mulher rezando e eu quieto, tranquilo, porque fugia do meu controle, eu não tinha o que se fazer naquele momento. Então, você mantém a alegria, você fica em paz. E aí, paz é o próximo sentimento, né? Que é a total transcendência. Nesse nível, só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. A cada 10 milhões de habitantes na Terra, um tem o sentimento de paz. Muito louco isso, né? Calma ou tranquilidade, ausência de perturbação. O mundo está caindo. Tipo Jó. Jó, morreu tua família toda. Tudo bem. Tá tudo em paz. É o sentimento, por isso que ele transcendeu, né? Tinha paz. E a iluminação é o nível mais alto da consciência humana, onde a humanidade se confunde com a divindade. A iluminação, como já diziam os antigos mestres, é a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego. O homem transcendental é extremamente raro, né? Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente o seu nível de consciência, que é o que acontece com o estado da consciência elevada, tão bem conhecido como superconsciência. Você vê o mundo como realmente é, indescritível, incomparado. Para resumir o que eu estou dizendo aqui, o Poço, né? Vocês chegaram a assistir o Poço ou não? Chegaram a assistir o Poço? Quem assistiu o Poço aí? Na Netflix. Quem não assistiu? Vou dar spoiler agora para quem não assistiu. São aquelas comidas deliciosas que são preparadas com todo detalhe pelos melhores mestres. Aquilo é iluminação. E à medida que cai, o Poço resume, gente, no que eu estou apresentando aqui. O que eu estou apresentando aqui resume-se no Poço. É basicamente tudo isso aqui que está sendo apresentado, é definido aquilo. Então, né, os sentimentos chamados de amarras e desamarras, né? As amarras e os empecilhos ao sucesso são intolerância, cobiça, ganância, ciúme, desconfiança, vingança, egoísmo, vaidade, tendência de colher o que não se plantou, desejar o que é do outro. Desamarras, do contrário, também se faz presente. Clareza, autoconfiança, entusiasmo, autocontrole, concentração e cooperação. Para chegar nesses sentimentos, você tem que ter uma luta interior. E você tem que ter uma maestria emocional muito grande, maestria racional lógica também. Um outro elemento fundamental que trabalha para impedir o crescimento energético evolutivo é a ansiedade, né? E como que você combate a ansiedade? Controle do diálogo interno. Eu sempre falo isso. Fábio, como que eu mantenho o controle do meu diálogo interno? Comunicação intrapessoal, você com você mesmo. Você tem que estar muito bem resolvido dentro de você. E o controle da excitação, tá? O controle da excitação, ela acontece com a respiração. Só você praticar o mindfulness, né? O mindfulness trabalha a respiração, você aprende a respirar. São técnicas também, né, para manter esse controle. E a simulação mental, né? Planejamento de sonhos e visões. Imaginar que aquilo já aconteceu na tua vida. São as formas de você trabalhar tudo isso. Então, praticamente, fazendo um resumo aqui, nós fizemos um estudo do que são energias e de como você usa essas energias ao seu favor, trabalhando os hertz para que você tenha sentimentos altos. Quem não assistiu às minhas outras palestras vai ficando perdido, porque uma é sequência da outra. Eu vou abrir para dúvidas, eu vou abrir para perguntas, tá? Nós temos ainda aqui alguns minutos, acho que tem 30 minutos ainda, não, tem 50 minutos ainda, dá tempo de esclarecer, tirar dúvidas e eu partir para a sequência do que eu quero falar. Vamos lá, liberando o microfone, vamos lá, Edson Carlos. Responder as dúvidas baseado em sentimento. Fleury levantou a mão. Oi, Fábio, boa tarde. Boa tarde. Não, durante a apresentação, você fez um comentário, eu queria entender, eu não entendi direito o que você comentou, quando você falou que respeita o coach, né? Aí trata como produto, eu não entendi. A gente está lidando com muitos coaches aqui, né? Eu não consegui fazer a analogia ou entender o que você quis passar.
Tá, vamos lá. Ele não é coach porque ele formou. O coach verdadeiro, ele usa os sentimentos e as ferramentas para ajudar, não por um status. Não, eu não sou coach pelo meu diploma, mas sim pela minha atitude. A atitude dele é de coach, não o diploma dele. Entende o que eu quis dizer? Entendi. Não é o coach de fachada. Existe coach e existe coach. Como existe pastor e existe pastor. Como existe padre e existe padre. O coach que eu digo não é o que exerce pelo prazer de ajudar. É o que exerce pelo dinheiro. Eu estou preocupado com o teu dinheiro. Você paga que eu te dou as ferramentas. Você não paga, você não tem nada. Não. Esse exerce porque ele usa o coach. Ele não é o verdadeiro transformador de vidas. Ele é o coach. Então, a pergunta é, você é um coach ou você é um transformador de vidas? Não, sou um coach porque eu quero ganhar dinheiro. É uma forma que eu... Não, o dinheiro ele está na barra disso. Ele está na consequência das pessoas que eu ajudo. Um verdadeiro coach sempre entende o legado da vida dele e não a grana. A grana nunca está em primeiro lugar. Só essa diferença, tá, Fleury? Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Expliquei para você ou não? Ficou claro? Sim. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida sobre os sentimentos? Fábio, como que eu coloco sentimentos? Alguém? Tá todo mundo com sono. Todo mundo assim. Eu sei que é denso, tá, pessoal? Eu sei que é denso. Fábio, Oi, quem? Heraldo, só eu vou liberar que a Meg está com a mão levantada. Eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Tá, pode ser. Oi, Meg. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você me enviou o link da primeira aula. A dos vídeos, o passo a passo de fazer o vídeo, você não me enviou, por isso que eu não assisti, tá? Tá bom. Na aula, você falou assim, lá, 1000, a gente consegue a cura, né? Da energia. O milagre está dentro dessa mesma proporção ou acima? Ou a cura para você seria um milagre? No meu ponto de vista, milagre e cura são diferentes, tá? A cura você pode ter ela temporariamente. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Tomei um remédio, fiquei curado. Passou. O que é milagre? Nunca mais eu tive dor de cabeça. Isso é milagre. Ok? Certo. E aí está no mesmo nível de... Não. Milagre está num nível maior. Milagre milagre. Cura, por exemplo, é o que eu te falei. Vamos falar da Covid-19. Teve pessoas que pegaram a Covid, foram curadas e pegaram novamente. Então, elas tiveram a cura? Tiveram. Mas elas estão com Covid de novo. Febre, resfriado, gripe, tudo isso você recebe cura e depois ela pode voltar. A cura é um termo que ela volta depois. O milagre, ele é eterno, tá? Nunca mais tive dor de cabeça, é milagre. A vida toda você nunca mais terá dor de cabeça. O milagre, ele é divino. O milagre, ele está ligado direto ao divino. Fez, está feito, acabou, está assinado, encruzilhado e acabou. A morte é um milagre. O cara não volta, é um milagre. A morte é um verdadeiro milagre. Se você tem a morte como algo pesado, tenha ela como algo bom. Ela é o único milagre que Deus deixou nítido, visual. A morte é algo muito poderoso e muito mágico. Assim como a criança sai da barriga, ela tem medo do novo. E quando ela vem para um novo mundo, a morte também é um novo milagre na vida do homem. Porque após a morte ainda tem muito mais coisas, tem muito mais caminhos, tem muito mais mundos. Fábio, qual é a certeza que você tem? Nenhuma. Ninguém tem certeza de nada do lado de lá. A certeza é só daqui. O que eu estou te falando é crença, tá? Eu acredito que morrer é um milagre, é cumprir o teu legado e a tua jornada. E aquelas criancinhas que são mortas. Cara, tinha que acontecer. Não tem que discutir com o universo, não adianta. Não queira ser Deus, não queira pensar como Deus. Até porque estamos muito distantes, assim, no nosso nível de convivência. É muito básico para a gente entender. Um dia a gente vai entender o todo. E quando a gente entender, tudo fará sentido. Por enquanto, o que não faz sentido, que foge ao nosso poder, não queira decifrar. Porque senão você enlouquece. Tá bom? Obrigada. Olha lá, ó, a Carmen colocou, mas eu me curei. É um milagre ou não? Não, é uma cura.
Cura não é milagre, tá, gente? Não confunda milagre com cura. Cura é temporária, milagre é eterno. Ah, eu me curei da Covid-19. Se você pegar a Covid-19 no ano que vem, então você pode ser curado de novo. Você acessa e recebe cura. O que é que dá cura? Remédio dá cura. Cura significa o seguinte: quebrei meu braço, legal, pus gesso, curou. Se eu for lá correr de novo e cair e quebrar, vou precisar de cura novamente. Tá? Cura só é a solução do problema. Mais alguma dúvida? Podemos dar continuidade? Fábio, a Jane. Pode liberar. Oi, Jane, tá liberado. Nossa, que aula! Tá denso, né? Incrível! Eu quero mais. Quero mais desse assunto. Vai pro método manada. Quero fazer. Vai ser bom para você. E se tiver esse assunto, eu quero muito. Eu vivi uma vida muito... Sempre técnico, tá, Jane? De cura. Sempre Certo? técnico, tá? Eu trabalho só técnica, tá? Eu não trabalho sentimentos voltados para... Eu entendi a sua abordagem e achei extremamente interessante, tá? Então, assim, eu consigo me curar de algumas questões usando imposição de mão, fazendo questões mais corporais. Mas eu tenho um problema de saúde seríssimo. Eu já operei 3 vezes do coração, né? Então, já voltei à vida 3 vezes. E no hospital, eu sempre trabalho, mesmo sem saber do RETS, né? Eu sempre trabalho a frequência de uma boa energia, com alegria, né? E isso dá muito resultado. O meu corpo cicatriza muito rápido. Eu tenho 5 meses que eu operei do coração pela 3ª vez. E o médico, 3 dias depois, falou assim, nossa, que cicatrização é essa? Eu nunca vi. Aí chamou outro médico para ver, né? E eu acho que isso bate muito com o que tu tá falando, por isso que eu quero saber mais. Pode falar. Queria entender um pouco esse negócio de cura e milagre. Tá, vamos lá. Gostei também da abordagem da morte. Tá, tudo é ciência, tá? Tudo nesse universo é ciência. Vou explicar de uma maneira simples para você. Quando você nasceu, no dia que você nasceu, o mundo já girava em torno de si mesmo, 24 horas. Desde que o mundo é mundo, isso é uma ciência. Isso acontece quando? Todos os dias. Nesse momento, a Terra está a mais de 1.600 km por hora rodando em torno de si mesma. Quando que isso acontece? Sempre. Isso é uma frequência. Ó. Olha lá, olha meu dedo, olha o meu dedo. Isso é uma frequência. Eu paro, mas a Terra não. A Terra continua. Quando você entende que isso é um sistema, entendi, fica mais fácil de você acessar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou convidar todos vocês na terça-feira, hoje é segunda, né? Isso. Amanhã, meio-dia, vai ter, eu não sei se amanhã tem aula aqui, mas amanhã, meio-dia, eu vou dar uma aula no Instagram. Amanhã, meio-dia, eu vou dar uma aula no meu Instagram. Como que você pode acessar essa aula e assistir amanhã, você sabe? Indo lá no Instagram e colocando seu nome. Sim, mas e se você questão de sintonia, eu sintonizo aquilo que eu tô afim. Parabéns, você acabou de desmitificar. Se você não tivesse nessa aula, você ia saber disso? Não. Então, tudo que existe nesse mundo são acessos. Pessoas que têm acessos maiores. Qual a diferença do rico para o pobre? Ele tem acesso a informações. Só isso. Por exemplo, amigos meus que trabalham na Bolsa de Valores, eles já sabiam da informação do Covid, já se prepararam e ficaram ricos com o Covid porque eles tinham acesso. Quem não tinha, não ganhou dinheiro, continuou pobre e eles enriqueceram, porque eles tinham acesso à informação. Informação é poder. Então, quando você acessa, por que você consegue ter essa cicatriz mais rápido? Porque inconscientemente você tem esse acesso mais rápido. Por isso você vai orar por 3 pessoas e uma vai falar que foi curada e outra 2 não. Porque as outras 2 não conseguiram acessar. Porque não depende do orador que está impondo as mãos. Depende do cara que está aqui. Está no campo dele, aqui dentro. Por isso que você vai ver, por exemplo, pessoas que vão à igreja e fazem muita coisa errada do lado de fora. Porque está dentro do inconsciente dela. O Heraldo está compartilhando a tela. O que aconteceu, Heraldo? Heraldo?
O André Atei está compartilhando a tela. O que houve? Será que não é invasão? Não, é o Heraldo. Heraldo, está compartilhando sua tela aí, Heraldo. Obrigado. Tá. Então vamos lá, ó. Pessoal, funciona da seguinte forma. Todo acesso, imagina que eu te dou um cadeado, para simplificar e a gente continuar. Imagina que eu te dou um cadeado. E esse cadeado, ele tem um código. 4 números é o código desse cadeado. Quando que você vai abrir esse cadeado? Se você não tem o código. Nunca. Quando eu chamar e pedir, uai. Exatamente, a não ser que você saiba quem tem o acesso. Então você chega até essa pessoa, pega o acesso e aí é mais fácil de você abrir. A vida é a mesma coisa. Aqueles que têm resultado, eles têm um acesso de informação que o outro não tem. Por isso que a gente fala de espelhamento, fazer o que o outro faz. Por isso que tudo é copiado e nada é criado. Porque se alguém fez... Sincronização? Também, sincronismo. É entender a lógica da coisa, você pensar racionalmente. Por que é que você chora no filme? Porque enquanto você está vendo, vendo o Leonardo DiCaprio morrer, segurando o gelo, e tá ali, ele morreu. Eu estou falando, meu Deus, esse cara trabalhou muito nessa cena. Esse cara levou 30 milhões para fazer isso, olha só. Cara, e como ele consegue imitar o morto sem respirar? Então eu olho tecnicamente e eu não me envolvo emocionalmente com aquilo. Porque a pessoa que fez o filme criou aquilo para você se envolver emocionalmente, mas você não se envolve emocionalmente. Por quê? Porque você olha com um olhar técnico. E aí é muito difícil você fazer isso quando você é emocionalmente envolvido. É como a morte. Cara, morreu um parente teu. Se você se envolver emocionalmente, você vai ser a fraqueza da família. Alguém vai ter que vir te consolar. Mas se você entende que a morte é um processo e faz parte da vida, você vai, depois da morte, viver as lembranças boas e agradáveis, alimentar isso e ter saudade, nostalgia, coisa boa. E não ruim, não tristeza. Não se afastar das pessoas. Isso não vai impedir o teu dia a dia. Quando morre um ente querido, que a pessoa ela se isola do mundo, que a pessoa, você já viu? A mulher tá lá, ai, ele morreu, ai, minha vida acabou, a partir de agora, o que vai ser de mim? Por quê? Porque ela não vive em função dela, ela vive em função do morto. E aí, quando você vive em função do outro, que já morreu, é muito difícil você ter o controle emocional. Isso vai fazer com que você justamente perca e caia numa energia de vergonha lá embaixo, até querer se matar. Parar de fazer as coisas para você. Por quê? Porque você está numa energia baixa, fora do entendimento da compreensão lógica. Quando você está na compreensão lógica, não. Aí você entende que aquilo é um processo que pode acontecer com você e com qualquer outra família. Fox, a energia do outro pode interferir na nossa energia? 100%. Sem que eu queira me envolver? Sim. Só de ficar próximo? Sim, claro. É a mesma coisa você falar assim, tá chovendo ali fora, se eu for lá, será que eu me molho? É energia. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Você quer medir tua energia? Faz o seguinte, olha só. Deixa eu mostrar como que você mede a tua energia, tá? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, olha só. Opa, sumiu aí o meu caderno, porque ele é branco. Você vai colocar você no meio, no centro, coloca você aí no centro, no meio, não sei se dá para aparecer aí, não, some tudo. O caderninho não vai aparecer. Põe você no centro, um pontinho no centro que é você. E você vai ligar 5 pontos aí, 5 pontos a você, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no computador para poder mostrar. Não, vocês entenderam, eu não vou fazer, não vou abrir computador não, senão vai dar trabalho. Sou preguiçoso. Vamos lá, põe aí você no meio. E você coloca assim, puxando de você 5 pontas. 5 pontas. Tá? Ok. 5 pontas. Puxou 5 pontas? Agora, nessas 5 pontas que você puxou, você vai colocar o nome de uma pessoa que é mais próxima de você. As pessoas mais próximas. Pode ser o pai, a mãe, o patrão, o empregado, a vizinha. Quem que você tem mais contato? Seu tio, quem que você tem mais contato? Sua filha, qualquer um. Põe aí o nome dessas 5 pessoas.
Põe o nome delas aí. Pode ser o marido também, tá? Marido. Ah, meu marido, minha irmã e meu avô. Põe aí o nome das pessoas. Meu patrão, fico mais tempo com ela. As pessoas que você passa a maior parte do teu tempo ao longo do dia, não à noite. A hora que você está dormindo, não, de dia. Pode ser virtual? Pode ser virtual também, pode ser virtual. Se você passa o dia inteiro aqui falando com todo mundo aqui, você está no virtual com essas pessoas. Quem você passa a maior parte do tempo? Já colocou aí todo mundo? Aham. Agora você vai dar para cada pessoa uma nota de 1 a 10, sendo a energia dela, tá? Qual é a energia que você sente que essa pessoa te transmite? Sendo 1 a energia baixa, 5 a energia média e 10 a energia alta. Pode ser por 8, 7, 6, o máximo é 10. Coloca aí. Ah, é o meu marido. Meu marido, de vez em quando, ele dá bronca em mim. Energia 9 para ele, então bota 9. Ah, minha filha, 8, então bota 8. Ah, o meu vizinho, eu tenho amizade com ele, mas o cara negativo, 5, bota aí. Põe o nome da pessoa e bota o grau de energia de 1 a 10. Todo mundo tá fazendo? Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma bisoiada em quem tá fazendo aqui. Tá fazendo aí, Jéssica? Tá fazendo? Só dá um sinalzinho com a mão, se sim ou não. Jéssica Dantas. Tá fazendo? Ok. Lindsay. José Rodrigo. Mary. Larissa. Décio. Eliana. Bia. Áquila. Como é que eu vou saber se vocês estão fazendo? A Zinângela hoje não abriu com essa máscara preta dela. Todo mundo? Ok. Beleza. Agora você vai fazer o seguinte. Soma quanto que deu. Quanto que deu. Soma quanto que deu. Soma aí os resultados. Quanto que deu. Soma aí. Das 5 pessoas. Soma aí quanto que deu. Somaram quanto que deu? Todo mundo? Agora você vai multiplicar por 2. Por quê? Porque essa energia é o que eles te dão. Então, toda essa energia que você tem, você multiplica por 2. Então, é ela vezes 2. Quem deu 28 é 28 vezes 2. Quem deu 50 é 50 vezes 2. Quem deu 30 é 30 vezes 2. Coloca aí. Como assim 72, ô Zinângela? Ah, 72, tá certo. Você multiplicou por 2, tá certo. 72, tá certo. Malu, 28, multiplica por 2. Lauro Rosa, 82, legal. 62. 86. Parabéns, Áquila, 86, legal. 36 vezes 2. Fleury, 92. Parabéns, Fleury. As pessoas ao seu redor são boas mesmo, hein? 62. Tá, vamos lá. Fábio, como que significa essa matemática? É muito simples. É muito simples. Para você ser uma pessoa plena, você tem que dar 100. Se der 100, é porque você é uma pessoa 100% plena. Olha o quanto está faltando aí para você chegar a 100. E quem está sugando essa energia são essas pessoas. Porque se todas elas fossem 10% para você, você ia dar os seus 50%. Com 50% de todas elas, você chegaria a 100%, a plenitude. Então, quem você pôs energia mais baixa é porque ela tira a tua energia. Ela rouba a tua energia. E a consequência disso está aí, ó. O resultado da tua vida é baseado na energia que essas pessoas trazem para você. Fábio, mas é meu marido. Quem mandou casar com ele? Agora segura a bronca. Vai viver assim até o final da vida. A escolha foi tua. Você que escolheu casar com ele. Ah, mas é meu filho. Ele é reflexo do que você é. Você pegou a tua energia e passou pro teu filho. E agora ele é assim. Porque você e os amigos dele. Porque tudo é energia, gente. Tudo é influência. Então, o número que deu para você, quem deu 86, quanto está faltando para 100? É o que falta para você ser pleno. Olha aqui. 14. Colocar ali. É minha mãe. Pois é, tem mãe que é negativista. Tem mãe que a energia é 0. Você fala assim, oi mãe, tudo bem? Não, tá doendo a minha barriga, o meu pescoço, eu tô mal, vem me ver. Cara, a tua mãe bota a tua energia lá no inferno. É tua mãe, mas fazer o quê? Ela faz isso, ela tem esse poder de levar você a estaca 0.
Você vai falar com a sua mãe, você se sente deprimido. Fábio, mas é minha mãe. Cara, não importa. Se você olhar para o sistema, ela é um ser humano, como qualquer outro ser humano, que emana energia. E a energia que ela emana para a tua vida é negativa. Pode ser a tua mãe, o teu pai, o teu filho, o teu irmão, quem for. É um ser humano que está emanando energia. Se esse ser humano, seja seu pai, sua mãe, seu marido ou sua mulher, tiver uma energia alta, isso vai emanar para você. Se tiver uma energia baixa, isso vai emanar para a tua vida. Quantos filhos hoje não poderiam ser muito bem-sucedidos, mas não foram porque os pais emanaram energia ruim? Falando mal do governo, assistindo novela, assistindo Big Brother. Nada contra quem gosta de Big Brother. Mas aquilo emana energia ruim. E você emana isso para o outro. E isso te... Você faz conta das pessoas? Como? Você já chegou a fazer conta das pessoas que te... Me cercam? Que te cercam? Todas elas. De todas elas. Eu me blindo. Eu não sou um cara acessível, não. Eu não sou acessível. Eu me blindo. Eu me blindo. Eu converso com a pessoa e a todo momento eu analiso a energia dela. Principalmente o egocentrismo. Eu consigo mapear o quanto essa pessoa tem de ego. Todos. Seja minha mãe, minha filha, qualquer um que se aproximar de mim, eu mapeio tudo. Eu passo pelo arquétipo, eu passo por todo o processo, todo ser humano. Tem pessoas que eu vou ter o privilégio de manter amizade e outras não. O ego, em um certo sentido, ele tem a sua função, né? Tem, mas quando você o domina, é como o dinheiro. O dinheiro tem sua função. O dinheiro, ele é um bom escravo, mas ele é um mau patrão. O ego é a mesma coisa. Por que um dinheiro é bom escravo? Porque se você põe o dinheiro para trabalhar para você, ele multiplica, ele vira um escravo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma casa de aluguel. Você pôs o dinheiro para trabalhar para você. Tá vindo o dinheiro sempre. Ele é o teu escravo, aquele dinheiro. Agora, por exemplo, você viver de um salário no final do mês numa empresa. Então, você troca o teu tempo pelo salário. Você é escravo dele. O dinheiro é um bom escravo, mas ele é um mau patrão. O ego é a mesma coisa. Se você escravizá-lo, parabéns. Mas se ele te dominar, você vai só se dar mal na vida. Entende? Então você tem que mapear as pessoas assim. Eu mapeio. Eu mapeio todas as pessoas que conversam comigo. Como é seu mapa? Físico? Não. Eu faço o que vocês fizeram. Eu converso com a pessoa, eu vejo a energia que ela me emitiu. Se ela muito fala e pouco me ouve, é porque a energia dela é baixa. Você quer descobrir uma pessoa? Conversa com ela. Eu sou muito de ouvir as pessoas. Eu mais ouço do que falo. Se você falar, se não for um diálogo mútuo, aonde eu falo, a minha fala entende com a tua, isso gera um clima e a gente vai evoluindo. Chega uma hora a gente está falando numa vibe assim tão bacana que eu tô bem e você tá bem. Você consegue sentir que tá prazeroso o assunto. Por quê? Porque a energia flui dos dois lados. Quando a energia é ruim, quando a pessoa, você fala assim, meu Deus, essa pessoa não vai parar de falar, não? Tá me ouvindo, fulano? Tô. Tipo assim, cara, se toca. Você tem que manter a distância dessa pessoa, porque a energia dela é baixa, ela não troca com você, ela suga. Tá? Então, é muito fácil você mapear. A cara tá pedindo para ensinar a mapear. Depois eu ensino numa outra aula, pessoal. Tá? Por exemplo, mas Fábio, você fala muito. Sim, aqui é aula. Mas na minha vida particular, você vai ver que eu mais observo do que falo. Eu falo pouco no particular, eu mais observo as pessoas. Tá? Sou muito observador. Tanto no virtual quanto pessoalmente. Tá bom, Jéssica? É sentimento. E aí, vamos dar continuidade à aula? Pessoal, então, é muito simples. Como que eu faço para colocar sentimento no vídeo? Eu entendo o que eu quero transmitir com aquela informação. Como que eu emito o sentimento? E agora vem a parte, o finality aqui desse nosso encontro, que é a chave. Lembra do cadeado fechado? Eu vou te dar a chave do cadeado. Nesse momento, eu vou te dar a chave do cadeado. Todo ser humano, seja homem ou mulher, ele nasce com duas vozes. Paterna e materna. Às vezes com a ausência da paterna, às vezes com a ausência da materna. Você precisa identificar isso. Mas é muito comum todo ser humano nascer com essas duas vozes. Então, tem hora que eu estou falando com vocês observam que eu uso voz materna. Eu falo, gente, se entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Voz materna. E a hora que eu sou mais ríspido, vamos lá, vamos abrir a câmera aí, todo mundo. Voz paterna. Então, eu consigo usar a voz materna e paterna dentro do meu trabalho. Isso faz com que ele se torne agradável. E aqui está a chave do segredo. Sempre que conversar com alguém, veja se a pessoa está usando a voz paterna ou materna, porque ela faz isso
inconscientemente. Quando ela usa a voz materna, ela se conecta com você. Quando ela usa a voz paterna, ela afasta você. Porque voz paterna é energia de afastamento, voz materna é energia de agregação. Por isso que quando você aprontava, eu vou desligar seu microfone aqui, gente. Por isso que quando você aprontava, quando era criança, a mamãe dizia assim, eu vou contar pro teu pai. Você já ficava, não, mãe, não conta pro pai. Por quê? Porque o pai é a voz de afastamento, é a voz do mal. E aí a gente já cresce com isso no nosso inconsciente. Então, quando você for gravar os seus vídeos, analise se a informação que você quer transmitir é uma informação paterna ou materna e o sentimento que você quer pôr. Aí você vai escolher um dos sentimentos que estão lá, daquela energia de Hertz. Se é de encorajamento, você vai encorajar. Se é de medo, você vai trabalhar medo, e o medo vende muito, tá? É muito importante trabalhar medo. As pessoas compram por medo porque elas estão no desejo, que medo e desejo são energias baixas. Eu não vou estender muito nessa parada por falta de tempo. Mas a gente faz um estudo mais aprofundado desses sentimentos para que você possa colocá-los na tua informação. Como? Como? Aí vem o segredo. Além de usar a voz paterna e materna, você vai ler pensamento. Eu vou te ensinar a ler pensamento. Quem quer aprender a ler pensamento, levanta a mão aí. Deixa eu ver quem quer aprender a ler pensamento de alguém. Ah, muita gente. Bacana, então vamos lá. Fábio, eu quero aprender a ler pensamento, então vou te ensinar. Quando você estiver conversando com uma pessoa, entre em um estado de razão e de neutralidade e ouça profundamente o que ela está dizendo, não da boca para fora, mas o sentimento que está por trás daquela palavra. E aí você vai conseguir ler o pensamento e o sentimento. Como que eu defino um pensamento? Através de uma frase. Fábio, eu quero ler o pensamento de alguém, então ouça a frase. E agora nós vamos mais além. Quem quer ler o sentimento de alguém? Quem quer aprender a ler sentimento? Ok. Então vamos lá. Através da frase, eu leio o pensamento. E através da palavra, eu leio o sentimento. Vou dar um exemplo. Fábio, oi, o que foi? Maria, Isabel, Renata, Ruth, o que foi? Fábio, eu tô triste. Por quê? O que aconteceu? Você acredita que o meu cachorro acabou de morrer? Legal. Então, a frase, o meu cachorro acabou de morrer, eu consegui ler o pensamento. Ela está pensando no cachorro. E a frase, tristeza, ela emana o sentimento. Então, você lê o pensamento através da frase e o sentimento através da palavra. Você vai buscar na frase a palavra. Por isso que você tem que ter muito ouvido apurado e aguçado para perceber de fato o que o outro está falando. Porque ali ele transmite o ego. Tudo que a pessoa estiver falando, você mapeia ela dentro daquele mapa que eu coloquei de sentimento. Quando você conversa comigo, tudo que você está falando, eu vou para o mapa. Eu faço isso com todo mundo. E eu olho lá no mapa qual é o sentimento que você está emanando. Eu consigo sentir a energia. Eu apanho aquela energia e falo, eu já descobri onde essa pessoa está. E ali eu consigo vender para ela, para elevar a energia dela lá no alto. Por isso que eu sempre vendo manada. Eu falo, faz uma nada. Faz uma nada. Por quê? Porque ela vai fazer e ela vai elevar a consciência dela, tá? Uma coisa que eu trabalho muito em tudo que eu vou fazer, eu trabalho Romanos 12:2, sempre. A minha vida é pautada em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui que está a chave, é aqui que está o segredo do sucesso e do fracasso. A mente. Se você não transformar a tua mente conscientemente, você trava. Por quê? Como já dizia Heráclito, 262 anos antes de Cristo, quando o homem põe um pé num rio corrente, que ele levanta o seu pé para pisar novamente, aquele rio não é mais o mesmo, porque as águas já passaram. E provavelmente aquele homem também não é mais o mesmo, porque o pensamento dele já mudou. Ou seja, neste universo, nada é estático. Tudo muda o tempo todo. E baseado nessa mudança, em que tudo muda o tempo todo, você também muda o tempo todo. Por isso que você não pode ficar preso a paradigmas pragmáticos e nem a pessoas. O seu apego tem que ser às metas. Por que as metas? Por quê?
Coisas, se você se apega a coisas, coisas quebram, coisas desaparecem, coisas são roubadas, estragam, perdem data de validade. E o ser humano? O ser humano mente, o ser humano trai, o ser humano ofende, o ser humano decepciona. Então, o apego tem que ser a lógica, tem que ser a meta. Atingir, próxima. Atingir, próxima. E aí você sofre menos e consegue manter o seu diálogo interno equilibrado. Romanos 12:2, tá? Romanos 12:2, isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforma a tua mente, cara. Não fica preso no paradigma. É o paradigma que te impede de crescer. É o paradigma que te impede de ir mais longe. É o que você sabe que te bloqueia, não o que você não sabe. Como aconteceu com o Nicodemos. Nicodemos chegou e falou, Cristo, como é que eu faço para ir para o céu? É simples, nasce de novo. Mas peraí, como é que eu vou voltar na barriga da minha mãe? Não, meu filho. O que eu estou dizendo é que tudo que você aprendeu na escola, tudo que você sabe até hoje, é o que te impede de entrar no céu. É a tua mente que está te atrapalhando, não sou eu. É a tua mente que te engana. Ou seja, o que nos possibilita de chegarmos ao sucesso somos nós mesmos. A nossa consciência limitada. Todo ser humano tem uma consciência limitada de um caminho. E quando você entende isso, você vai pelo caminho que aquele seguiu. Então não existe mestre, não existe guru. Eu não sou especial ou melhor do que ninguém aqui na sala. Eu tenho apenas um conhecimento de um estudo que eu fiz que me leva hoje a estar aqui para falar deste conhecimento. Mas isso não me faz nem melhor e nem pior. E o teu conhecimento não te faz nem melhor nem pior do que ninguém. Todos somos iguais, mas os teus paradigmas te travam de ajudar os outros, de vender para os outros, de se doar e de chegar àquela energia alta. Por quê? Porque o que te impede são as coisas que você sabe. Não é o que você não sabe. O que você não sabe. E aí é interessante, porque aquilo que você não sabe representa a maioria das coisas no mundo. O que você sabe que sabe representa 4%. Por exemplo, eu sei que eu sei jogar bola. Eu sei que eu sei falar em público. Eu sei que eu sei ensinar sobre o método Manada. Eu sei que eu sou especialista em vendas. O que isso representa? 4% da minha vida. E o que eu sei que eu não sei? Representa 30%. Eu sei que eu não sei andar de avião, pilotar um avião. Eu sei que eu não sei várias coisas. E o que representa o mundo? Aquilo que eu não sei que eu não sei. E aqueles que acessaram e sabem, chegaram lá na frente. Por isso que eles têm mais riqueza, mais posses, mais alegria. E eu digo mais prosperidade. Porque a prosperidade não está ligada apenas ao termo financeiro. Ela está ligada em todos os sentidos, inclusive financeiro. Então, quando você vê um casal feliz, de jovens ou de idosos, unidos e ricos, cheios da grana, com um carro legal, com uma casa boa, é porque eles acessaram algo que nós não sabemos. E esse acesso eles podem passar ou não. Quando eles não passam, isso trava eles e eles se tornam Nicodemos. Ou quando eles passam e querem que os outros também tenham aquilo, aí eles entram naquela energia no grau de plenitude. Que, cara, que legal que está sendo bom para mim e agora eu posso ajudar os demais. Ou seja, primeiro eu aprendo a nadar para depois eu pular na água e querer tirar o outro que está morrendo afogado. Então, basicamente assim. Não adianta eu querer ajudar quando eu realmente não me ajudo. Eu só posso ajudar alguém quando eu me ajudo. E a maioria das pessoas estão tentando ajudar o outro quando elas não estão sendo ajudadas. Por isso que existe essa geringonça, né? Por isso que isso caminha cambaleando. Então, quando entra no eixo, quando eu só falo daquilo que realmente eu tenho autonomia para falar e 100% de certeza daquilo que eu quero. E aí, quando você tem noção disso, fica mais fácil para você a vida e para aqueles que estão ao seu redor. E começa você fazendo uma análise daquelas pessoas que você colocou que tem energia baixa. Então, você se afasta dela. Mas é minha mãe, cara, é sua mãe, mas tira a tua energia, liga para ela. Mãe, bom dia, Deus te abençoe, estou corrido. Por quê? Porque se você se aproximar, ela vai drenar a tua energia e você não vai ter o seu máximo potencial. Aí você fala assim, nossa, o Fábio é ruim, né? Ele tem um coração tão mau, porque ele pediu para eu ficar distante da minha mãe. Aí eu vou falar para você o que está escrito lá na Bíblia. Eu não sou religioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho. Deu, vai lá, meu filho, morre. Morre, morre, vai lá e morre pelos outros. Ou seja, quando você se afasta, não é porque você quer o mal, é porque você sabe que aquilo te potencializa de fazer o melhor. Então, quando que o sacrifício é verdadeiro? Quando você deixa aquilo que você mais ama, que são os seus filhos, para fazer pela humanidade. E aí você chega numa
numa energia tão grande, e isso foge à lógica. Porque a lógica é você se socializar com a tua família e se trancar, e que se dane o vizinho. Não. Cabe o vizinho, cabe todo mundo. Se eu puder, eu vou lá e faço pelo outro. Tem um cara chamado Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia, ele era ele era um capitão do exército. E ele estava indo com o exército dele guerrear. E um dos soldados ficou perdido no meio do caminho. Ele falou pro exército, ó, caminha que eu vou buscá-lo, resgatá-lo. E aí ele foi, pela dignidade, buscou o soldado e trouxe o soldado de volta. Ajudou o soldado a acompanhar no deserto escaldante. Ajudou esse soldado, salvou a vida desse soldado. Passado 4 anos, este soldado cometeu um crime. Ele foi lá e decapitou o soldado, ele matou o soldado. O mesmo Lawrence que tinha salvado a vida desse soldado 4 anos atrás, foi o mesmo que matou o cara. Por quê? Porque ele agiu com aquilo que é legítimo. Naquele momento, ele agiu com a legitimidade. Ele é do nosso exército, eu vou trazê-lo. E quando o outro soldado, o mesmo soldado, 4 anos depois cometeu um erro, ele merece a morte, vai ser banido. E cortou a cabeça dele. Por que ele teve essas duas atitudes? Porque ele entendia a legitimidade. Né? A legitimidade, ela é isso. É você entender aquilo que é o melhor para o entorno e não para si mesmo. E se o melhor para o entorno é se afastar dos meus amigos que têm energia baixa, é isso que eu faço. E hoje eu faço seleção disso. Eu faço seleção de quem eu quero que seja meu amigo ou não. E está baseado justamente na energia que ele emana. Porque se você continuar com amizade com alguém que não evoluiu na consciência, esse cara te impede. Porque existe uma ligação entre você e ele, um elástico. E quanto mais você cresce na vida e mais as pessoas estão distantes, mais esse elástico estica. E se a maioria que está ao teu redor suga energia, você não vai subir mais. Você volta. Chega uma hora que você não cresce mais. Por isso a escolha de novos amigos se faz necessário na vida. Gente, espero poder ter ajudado. Faltam 4 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação, você tem 4 minutos para perguntar e eu responder para a gente cancelar o áudio de hoje. André Pasqualini. Pode abrir? Fábio, boa tarde. Boa tarde. Que aula! Estou aqui... Foi denso, tá denso. Nossa, matutando muita coisa. A cabeça mexe. Conhecia, assim, algumas coisas mais relacionadas mais à parte da espiritualidade, mas você mostrou aqui uma relação com a razão. E juntando as duas coisas, acabou tendo alguns insights aqui, algumas coisas que eu vou aproveitar bastante. Mas a minha dúvida é o seguinte, tratando-se de frequência, das energias, né? No caso, a música, o áudio, ela mexe também com o nosso emocional. E isso é usado também na hora de acessar essa emoção para o nosso cliente ou para as pessoas, alguma coisa assim? Dentro do método Manada tem uma aula chamada musicalidade. E eu falo sobre ela. Sim. Por que tem música chiclete? É proposital. Aquela música você não para de cantar nunca. É proposital. Tem por trás uma frequência de hertz, porque nota é frequência. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E quando você faz um emaranhado dessas notas, isso vai no inconsciente. E dentro da musicalidade eu explico justamente isso. Inclusive, a música faz a pessoa chorar, faz a pessoa sentir emoções e sentimentos. Dentro do método Manada, tem um trecho de um filme que é o mesmo trecho. Eu ponho o casal, um do lado do outro, com uma música bem romântica. E parece que eles estão trocando laços de amor. Depois eu ponho a mesma imagem, o mesmo casal, a mesma coisa, com uma música de terror. E parece que um está querendo enganar o outro por trás e matar o outro. A cena é a mesma. O que muda é a música. Então, dentro do... Eu não vou estender aqui, obviamente, mas dentro do método Manada eu explico isso claramente, como que a música ela interfere positivo e negativamente na vida de uma pessoa. Legal. Ela tem, sim, total influência, total, 100% de influência nos sentimentos humanos, a música tem, 100%. Tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? O Marcelo Antunes. Queria só acrescentar, Fábio, parabenizar pela sua aula, acrescentar em Romanos 12, 2, também é uma forma que eu olho para a vida. Agora, colaborando com o que você falou, o complemento do versículo diz o seguinte:
não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. E aí tem o prêmio. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse prêmio aí é tão importante quanto a parte que você falou, na minha opinião. Só para acrescentar. Tá, joia. Obrigado, Marcelo. Pessoal, gratidão a todos. Eu vou pedir para que você comente lá no nosso grupo a aula, se você gostou, se não gostou, se foi denso. Vai lá, responde a aula, responde o questionário. Isso ajuda muito o projeto, ajuda muito a gente entender se o conteúdo está sendo agradável ou não a todos vocês. Na próxima aula, nós vamos aprender como criar o PDF, que é a aula final, nosso último encontro. As 3 pessoas que eu falei para me procurar depois, me procura que eu vou liberar o brinde para vocês. E vai ter uma surpresa na última aula para todos vocês, mas isso vocês só vão saber estando comigo na próxima aula que nós teremos. Gratidão, obrigado a todos, forte abraço, estamos juntos! Foi muito, muito, muito denso, mas eu tenho certeza que abriu o entendimento de vocês e fez com que vocês pudessem ir para um outro nível de pensamento, principalmente com relação, obrigado, Zinângela, com relação aos sentimentos que vocês vão ter a partir de hoje com as pessoas e com todos que tiverem. Obrigado, gente. Estou esperando o depoimento. Servinho, Fábio. Muito bom. Gratidão, Fábio. Obrigado pela aula fantástica. Gratidão, Fábio Forte. A aula foi de gratidão.